Olá, mundo do futebol! Tudo bem? Estamos de volta. Olha, é o episódio número 3 do Bola e Camisa Podcast. A gente já tá rindo porque a largada, antes da introdução do programa, a gente vai contando histórias engraçadas e os nossos convidados são sempre especiais para a nossa proposta, que é falar do futebol antigo, falar das camisas e as suas histórias, né? A verdade é essa. Estamos no estúdio da Acaute Visual, do nosso Thiago Cauê, que está sempre aqui na retaguarda. O Bola e Camisa Podcast tem a produção do nosso grande Jorge Júnior, jornalista. E antes da gente apresentar o convidado, eu vou fazer aquela tradicional saudação aos anfitriões da mesa. Rodrigo Darossi, o homem que chegou, não foi de avião, foi de carro dessa vez, de Porto Alegre, direto para o estúdio, aquela correria, e mandou para nós ali a localização em tempo real e veio voando. Está aí para gravar mais uma edição do Bola e Camisa Podcast. Boa noite, amigos. Mais uma vez estamos aí para conversar sobre bola. Um convidado especial que tem muita história. É verdade, já fez a gente rir bastante aqui nos bastidores. Rafael da Sica, o homem que também se perdeu no trânsito hoje. Loucura total e muitas histórias hoje do mundo da bola. Que prazer estar com o Renato hoje aqui. O Renato eu conheci na Elase em 87, 88, era pré-mirim da Elase. O Renato estava no adulto. Que prazer. Vai ser um bate-papo bem gostoso. Marquinho Pérolas, o homem do cenário, o homem que traz a história em forma de camisa e hoje montou uma situação bacana aqui, né, Marquinhos? Vamos de novo? Boa noite aí, Bion, da Sica, Renato, nosso convidado especial hoje aí, né? Montamos aí um cenário em cima daquilo que os times que ele jogou, né? Então, acho que o cenário hoje de estudo e com certeza aí vai emocionar o homem. É verdade, o nosso convidado é Renato Sá, natural de Tubarão, jogou futsal, jogou no Avaí, jogou no Grêmio, no Botafogo, no Vasco, no Atlético Paranaense e encerrou no Atlético Mineiro. É um grande prazer te receber aqui, Renato, e pelo visto vai ser uma noite de muitas histórias e a maioria delas engraçada. Seja bem-vindo. Muito obrigado, realmente está emocionante porque vendo as camisas aqui que eu participei desses times grandes e com grandes treinadores também que foram os que me orientaram, como o Zagallo, o Enio Andrade e esqueci agora, o Enio Andrade, foi o Zagallo e o Tele Santana, óbvio, estava com o Tele Santana na cabeça, estava passando batido. E quando eu joguei com o Avaí contra o Grêmio em 77, eu fiz um golaço de voleio e o treinador do Grêmio era o Tele Santana. Ele gostou de mim, mandou me contratar, graças a Deus eu fui para o Grêmio, que lá tinha uma estrutura boa, porque no Avaí naquela época tinha um chuveiro e se levantava a mão, já dava um choque ali, já ficava grudado. Que loucura, passamos, isso é o futebol das antigas, não tem essa mordomia que tem hoje, isso é a verdade, pode perguntar para qualquer jogador do Avaí. Era 2 chuveirinhos e deu. Então, quando eu fui para o Grêmio, eu cheguei lá e me assustei, cara, quando eu vi aquela estrutura, assim, sala de musculação, ia daqui lá na esquina. E no Avaí, o da Sica, o pai desse guri que está aqui, botava um saco de areia, amarrava com a atadura e nós... 30 vezes, tirava o saco de areia, botava aqui, 30 vezes, aí tinha um ferro lá e deu, vamos pro jogo. Então, assim, a estrutura é mínima, e era na raça mesmo, era uma camisa por ano, e aí tem que jogar com aquela camisa o ano inteiro. Maravilha, já começou com o pé direito contando uma baita de uma história, falando dos sacos de areia do tempo do Adolfo Conde. Olha, antes da gente iniciar o debate, primeira passada nos nossos patrocinadores. Capitão Gourmet, bar e restaurante na Trindade há mais de 30 anos. Almoço todos os dias, música ao vivo nos finais de semana e espaço para assistir os jogos de futebol e eventos. Muito obrigado pela parceria. Lamatos Barber, o melhor barbeiro do sul da ilha. Barba, cabelo, bigode e música, um novo conceito na cidade, fica lá no Rio Tavares, planos mensais a partir de R$100 e o horário de atendimento de segunda a sábado das 9 da manhã às 19 horas. Fica na rodovia Francisco Magno Vieira, 1676. Um abraço para o nosso amigo Lamatos. O restaurante Las Lenhas, a melhor parrilha de Floripa, em 3 lugares especiais. Beira-Mar Shopping,
Case Design na SC401 e também no Top Marketing. Um abraço para o Omar El Kiki, em breve também em São José. O Braseiro da Marina, melhor costela, ovelha e feijoada lá na Marina de Biguaçu. Um abraço especial para o nosso amigo Banha, para a galera toda, o Pedro, o Luizinho da Marina e o nosso grande amigo Marcelinho do Poço, da turma do Café e Carniça. O Renato já está rindo ali. Depois ele vai contar a história do Café e Carniça. O Espaço Adilson Heleno, do nosso eterno Camisa 10, o melhor espaço para ver os jogos no continente. Fica na rua Fúlvio Aduce. Camisas e a história do craque também lá expostas. Um abraço para o Adilson e para toda a galera que frequenta o bar, em especial para a turma da Unidos da Coloninha. O Sabará não sai de lá sexta-feira. Um abraço a todos. A ASC Combustíveis, o posto mais tradicional da cidade, na boca do Hospital de Caridade. Um abraço para o nosso grande amigo tricolor, Casinho Carione. E o nosso novo patrocinador aqui do Bola e Camisa Podcast, que é a Start Condomínios. A Start é uma administradora de condomínios lá de Biguaçu e atende toda a região da Grande Florianópolis. Agradecimento especial para o nosso amigo Fabrício. O Fabrício que aposta também no nosso projeto. Ele que é administrador, síndico profissional há mais de 15 anos. Abraço também para a Karine Trajano Petri, que é sócia do Fabrício na Start Condomínios. Vamos começar com as histórias e quem se prontifica para fazer a primeira indagação ao nosso Renato Sá? Aí eu posso fazer. Vai lá. Aliás, eu vim de Porto Alegre agora, hoje de manhã eu estava lá, e eu tomei café da manhã com um gremista amigo meu, Rafael Lima, pediu para te mandar um abraço. E eu queria te fazer uma pergunta, que é o seguinte, duas perguntas em uma só. Qual foi o cara que mais te marcou bem em toda a tua carreira e qual foi o maior craque que tu jogou no teu time? Não pode responder o Edson Boneca como marcador, né? O que eu joguei junto, assim, é difícil escolher um só jogador, sabe? Eu gosto de fazer assim, tipo com o Avaí, assim, comecei no Avaí. Os dois caras que eu mais joguei eram Lico e Balduino. Pô, não tem? Tu pegava a bola, tocava para eles, já sabia que ia acontecer alguma coisa, que eles têm um talento, domínio de bola, visão de jogo. Aí no Grêmio, pô, aí tem o Tadeu Risse, quando eu cheguei lá. Tadeu Risse, tu lançava a bola pro Tarcísio, que era um ponta rápido. Então tu vai te adaptando com esses jogadores, é mais fácil jogar. Aí no Botafogo, não posso nem falar, que era o Marcelo Oliveira e o Mendonça. Nós três, a gente se entendia por música, então assim... Aí depois joguei no Vasco, aí tinha o Roberto Namito, que era uma estrela mesmo, aí tocava nele, meu amigo, a gente tocava bola, enfim. E aí depois joguei no Atlético Mineiro, aí joguei com o Toninho Cereza, que é diferenciado, o Reinaldo, o Jorge Valença. Então, agora, marcador, bicho, todo lateral direito, eu era um ponto esquerda recuado, e tudo lateral direito são laterais fortes, assim, é difícil marcar. Jogar contra o Toninho Baiano, que era o lateral do Flamengo, pô, o cara era uma massa muscular. Depois entrou o Leandro, é mais habilidoso. Mas é todo jogador difícil. Aí no São Paulo tinha o Getúlio. Era só grandes times, né? Cara, tudo armário, cara. Tem o Orlando Lelé no Vasco, joguei contra quando joguei no Botafogo. Então, assim, marcadores tem vários. E lá no Grêmio nós tínhamos o Wilson Cavalo, lembra? Da época antiga. Um lateral forte, só pelo nome, o apelido dele era Wilson Cavalo, mas na verdade o Eurico que jogava, ele era mais, entrava e saía mais. E era um tempo de short curto, sem caneleira, né? Exatamente. Então assim, a coxa ficava exposta. E a chuteira com a trava de tarraxa desse tamanho, assim, era um negócio meio violento. Eu tenho uma pancada aqui na canela, aqui, 13 pontos, cara, rasgou a minha canela inteira. Isso era futebol, era raiz mesmo, era raiz. Tu tocasse no assunto de se machucar, quando eu era pequeno, a primeira vez que eu acampei no Clube 12 foi em 1988. Tu estava jogando pelo time do Ressaca. Sim. Lembra disso? Sim, joguei. E na época não existia ainda aquela estrutura que fizeram de concreto lá, dividindo os campos. E o meu pai falou, vai ter um tal do Summer aqui, vai jogar um monte de gente, de jogador e tal. E eu lembro do lance que meu pai veio com a cadeira, eu vim com outra, eu era pequeno, tinha 10 anos de idade, 9, 10 anos. O pai trouxe um cooler com a cervejinha dele, um refrigerante para mim. E eu lembro de um lance que eu estava jogando contra o Tropa, e o cara deu uma entrada em ti, tu caiu rolando, e já com a canela já meio ralada,
e tu já bateu direto no nosso cooler. Eu só lembro de meu pai abrir a tampa e falou assim, ó, pega aí, Renato, gelinho. E já botou direto na canela. É uma história que me marcou. Foi a primeira vez que eu acampei e tu tava jogando já pós encerrar a carreira. Foi nessa época que tava encerrando a carreira, né? Foi. E alguém provavelmente te convidou para jogar nesse time do Ressaca. Eu lembro dessa cena, tu bateu no nosso cooler já rolando, com a canela já meio rasgada assim. O pai já falou, ó, Renato, já bota gelo aí, ó. Essa é boa, não lembrava Renato dessa. encerrou em 87, né? Aí, antes da gente iniciar a gravação, eu falei assim pra ele, pô, Renato, encerrasse em 87, tinhas começado no Avaí em 77. Encerrou em 87 com 33 anos. Por pouco que ele não encerrou no Avaí, né, em 88, já pensasse? Sim. Se ele tivesse pensado em encerrar no Avaí em 88, naquele time que marcou época, né? Na verdade, o Adilson teve aqui no podcast, falou, olha, em 87 eu cheguei, mas de 87 para 88, o Rui Guimarães fez uma reformulação, né? E, então poderia ter acontecido isso, né? Sim. E uma história que eu tenho para contar pro Renato, não sei se o Renato vai lembrar disso, mas meu pai gostava muito do Renato e contava bastante história, desde do futsal e do campo. Que ele fez uma adaptação contigo, Renato, do salão para o campo, da questão de calçar chuteira, de tirar o tênis, que tinha uma dificuldade nessa época tinham as chuteiras maiores, com couro, complicado. Hoje é mais fácil a adaptação, né? Foi bem difícil, a minha transição ali realmente foi complicada. Eu nunca tinha jogado futebol de campo, aí o primeiro coletivo fui fazer lá no BAC, aí ia naquele ônibus lá, todo mundo tudo grudando ali, chegando lá para treinar, botou o time titular para lá, eu estava no reserva, é óbvio. Aí o Áureo Mariverne chegou, você é o guri que veio do futebol salão? Assim, sou eu. Ali assim, qual é a posição que você joga? Eu assim, eu nunca joguei futebol de campo. Aí ele fez mesmo assim, ele coçou a cabeça assim, você nunca jogou? Assim, não, nunca joguei. Aí eu falei assim, mas eu chuto com a perna esquerda, eu sou canhoto. Aí ele disse, então você fica por aqui. E vazou, só falou assim, você fica por aqui, que eu já estava ali meio na esquerda. E é a primeira instrução que eu recebi do Áureo Mariverne. Então você fica por aqui. E daquele por aqui eu fiquei, era o coletivo ali, eu fiquei ali fazendo aquele rodopio, não sabia nem que, pegava a bola e tocava, eu via muita televisão, assistia muitos jogos. Eu assim, o cara não pode amarrar muita bola. Futebol eu acho que é mais dinâmico, eu pegava e tocava, roubava, tocava, e fazia aquele quadrado ali, fechando, e ali eu comecei. Mas a primeira experiência, a chuteira me deu um calo para tudo quanto é lado, era uma chuteira muito dura, e tinha uns pregos ali, batia atrás no calcanhar, me furava o calcanhar, cara. Aí era o Janga, arrumava lá, ele que era o roupeiro e era o sapateiro ao mesmo tempo. Tinha um negócio lá, botava lá, batia o martelo, botava o prego para dentro. Passava 3, 4 dias, o prego voltava. Assim, aí compraram outra chuteira para mim, lá você não dá. Tem gente que reclama da chuteira hoje ainda. Ficava um buraco no meu calcanhar. Só que eu tinha um calcanhar grosso, mas doía pra caramba. E além de tudo, assim, as meias eram muito pesadas. A meia, quando chovia, ela escorregava, passava o bar da chuteira ali, ficava uma maçaroca ali. Amarrava o quê? Amarrava com uma cordinha? Amarrava aquela cordinha ali da atadura, né? Cheguei a pegar com elástico, né? Botava um elástico. Muito pesado. Assim. Agora, Marquinho, e essas camisas que emolduram o nosso cenário hoje, dos clubes os quais o Renato defendeu, né? Você trouxe até algumas do futsal de Floripa aí alusivas à história dele. Sim. O cenário hoje foi em cima dos clubes que o Renato participou, né? Desde o Avaí, Grêmio, Botafogo, Vasco, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, né? Até do Atlético quero te perguntar, né? É porque tu foi capitão. Né, acho que tu ficou alguns anos sendo capitão do Atlético Paranaense. Eu joguei 4 anos no Atlético, fui campeão estadual 2 vezes, 83 e 85. Depois virei capitão do time ali, tinha uma moral boa ali. Sim. Tem uma foto sua, realmente, em 87, né, já com a faixa de capitão. E aquele time tinha o zagueiro que era o Adilson, né? Hoje o Adilson Batista começou com 18 anos, 19, ele chegou lá todo perdidão, inclusive assim, ele sabe isso, eu ajudei bastante ele, dava um toque para ele assim, Adilson, domina e toca, não amarra a bola, e ele começou a treinar depois do treino, aquele lançamento com a esquerda, com a direita, eu ajudei bastante, e ele, esperto, ele gostou em mim, eu já tinha 30 anos, e ele foi ali, nós fomos jogando no Mineirão, ganhamos do Cruzeiro lá 2-1, ele foi um dos melhores em campo ali, e logo em seguida o Cruzeiro levou. E aquele gol, né, do Botafogo contra o Flamengo, aquele em cima do Toninho Baiano mesmo, né?
Que aqui o time tinha, até tem hoje tem uma foto que tem um Carpegiani, Olim Baiano, O Júnior e aparece o lá Júnior, atrás, né? E tu chutando. Adílio. Nós vamos ver esse vídeo daqui a pouco. Que foi o. Vamos ver esse vídeo, inclusive, aparece o Júnior xingando um monte. E esse. Corrente pra fora. É, Sim. e- Agora eu vou dar só uma Canal palhinha. 100, Canal o 100. after do jogo, o after não, antes do jogo, antes. A concentração do Botafogo. Em Jacarepaguá, na casa do Charles Borer, que era o presidente do Botafogo. Era uma casa adaptada para concentração. Então, assim, é o seguinte, eu dormi no Triliche, era um 1, 2, 3. Eu estava lá no terceiro andar Que do Triliche. loucura isso, cara. Tinha 25 jogadores dentro de uma casa. Mosquitada. Pô, Calor. calor. Com essa história. Não tinha Não ar-condicionado. tinha ar-condicionado. Cara, eu não conseguia dormir a noite toda, eu ali. Aí eu disse, porra, eu vou fazer um gol amanhã. Eu fiquei pensando comigo mesmo, porra. Mas assim, lá na ponta esquerda eu não vou fazer gol nunca, porque a bola lá é só para cruzar e marcar. Assim, porra, eu pensando comigo, vou lá na entrada da área, naquela meia-lua da área, vou dar uma passada por ali. Porque se a bola vier ali, pô, aí eu domino no peito, eu já chuto no gol. Eu dormi com aquela jogada na minha cabeça. Aí começou o jogo, eu fui lá no meio. A jogada, pum, pum, veio no meu peito. Assim, pô, a jogada que eu pensei, olha só, eu já contei isso para minha esposa 10 vezes. Ela assim, pô, eu mentalizei a jogada, estou arrepiado. A jogada veio, quando chegou no meu peito, pode ver que eu reagi muito rápido, porque normalmente não faz aquele gol ali. Tu já conhecias aquela jogada? Eu já estava com a jogada na minha cabeça, cara. A bola veio, Imagina. pum, puxei e chutei, que já estava. Tem o vídeo aí, Cauê? É um déjà vu. Meti devagarinho. É o do peguei canal assim, 100 lá De do... 1 a 0. É, 1x0. 1-0. Canal 100. O canal 100 Vamos tem isso relembrar aí. esse momento aí, Renato, já que você trouxe os bastidores. Olha só. As imagens do canal 100, Ali... né? O Cláudio Coutinho. Ó. Isso era 80, né, Renato? Isso aí foi 79. 79. As imagens do canal 100. Fez história também, né? O canal 100 tem aquela musiquinha. Tem musiquinha aí, Cauê. Não sei se vai... Aí não sai, né? É. Aí não sai. Aí o Ó. Flamengo vinha invicto, né? 52 jogos. Aí, o Maracanã cheio. Olha o lance aí, ó. Quem era o goleiro ali? Era o Cantarelli. Agora vai aparecer o Júnior lá xingando. Né? Eles filmaram o Marcelo Oliveira. Olha lá, passando. Olha o Júnior O lá. Júnior ali, o Tô batendo Júnior. boca. Esse era o Rondinelli, né? Olha o Júnior com a corrente pra fora. Era o Rondinelli. Falava um monte de coisa que Ele ele não xingou pode falar. todo Ele mundo xingou ali, todo mundo, cara. né? É, xingou todo mundo. Acho que Pagou era o geral lá. Figueiredo já. O Toninho Banho xingaram pra caramba. Esse tempo aí o Júnior jogava muito em Copacabana. Futebol de areia. Cantarelli novinho. Olha Vai lá. mostrar o público agora, hein? Ah, é? Depois vai mostrar pouco mostra, o faturamento e o público. Mas o Flamengo jogou bem nesse jogo. O Flamengo jogou muita bola nesse jogo. Quase 140 mil. 139.098 O pessoas. Borrachinha, o melhor em campo foi o Borrachinha ali, ó. Goleiro. E depois foi pro Joinville. Ele foi eleito melhor em campo. É, foi pro Joinville. Pra caramba, pô. A Borrachinha bola ele no pega a Joinville, mão cara. cruzada assim, ó. Um bom jogador e vinham pra cá também, né? Ele era o terceiro goleiro, ele não era nem pra jogar, ele era o terceiro goleiro. Quase saiu o gol do Botafogo. É, e esse ano aí marca uma era do Olha lá, Flamengo. renda, Ó, 140 mil quase. 140 mil. Marca uma era do Flamengo. O Flamengo dali em diante é o Flamengo super campeão. É, que aí disparou. Decolou. Ele só perdeu esse jogo aí, depois ganhou tudo, cara. Ali, quando eu vi esse vídeo, eu fiquei na dúvida se o meião era preto ou cinza, amarelo, cinza escuro, que é a tradição do Botafogo. defesa, olha que defesa. Tradição do Botafogo. Ô, Renato, esse Legal. time tu falasse do meio ali com o Mendonça, com o Marcelo Oliveira, que eram os atacantes ali contigo. Ali, agora, deixa eu ver, esse jogo aí. Então, aí logo em seguida chegou o Cláudio Adão, jogou o Cláudio Adão. Era o Luizinho Tombo. Luizinho Tombo. Aquele Luizinho cambalhota ali, ó. Cláudio Adão ali presente, né? Jogava em 4 times, eu acho. É, o Cláudio Adão. Não tem a sensação O que Cláudio ele Adão todos os jogou no times todos os Bangu anos. também, jogou em todos Jogou lá. Ou talvez Jogou um em jogador brasileiro. Mais de 16 clubes. Ele jogou. Um dos jogadores brasileiros que mais jogou em clubes diferentes. Muito legal. Ele foi um dos primeiros que foi para a Aí, ó. Arábia Saudita, o Cláudio Adão teve lá. Ele disse que meteu um gol lá, aí o Sheik deu um relógio, um Rolex de ouro para ele. Ainda é assim. Ainda é assim, porque Ainda é assim. agora eu estou vendo os jogos ali, eles continuam dando Rolex lá. pra eles. Ainda é de Rolex pra Histórias. cima. É de Rolex pra 4 rodas. O filho dele passou aqui pelo Figueirense, o Felipe Adão. Isso. Sim, gurizão, gente fina, coisa bem. É, Tá muito no futebol, legal, né? agora tá no futebol. Ah, tá no futebol? Brincando no futebol. É, e aí depois disso, né, Marquinhos, teve o outro tabu, né? Teve o outro Do tabu. Grêmio, né? Pelo Grêmio, né? O Grêmio é um ano antes, é 78. É, perdão, antes. 3-0. Que foi Dois também, gols, três, que uma também assistência. foi no Maracanã. Foi no Né? Maracanã. Tem E um que é aí, um golaço. Cauê, o vídeo? Tem um que é um golaço. Ah, um é o golaço Que com também Esper- foi ó, lá, tá aí, ó.
Você tava Foi um jogo voltado, campo neutro, né? A imagem não é muito boa, mas esse era o esse programa é o Tarcísio, tá do correndo, Gol Grande ó. Momento do Ele Futebol. cruza, o cara tira e eu pego com a direita ali, ó. Pum, É pé na tapa. direita. Notem lá que a geral tem alguns torcedores, mas Tava chovendo, hein? na numerada não tinha ninguém. O programa era aqui na Band, Era né? uma Da Bandeirantes, quarta-feira né? isso aí. passava era na Band. quarta-feira. E o Botafogo Agora de é o camisa golaço. branca. Acho que agora é o golaço. Ainda é o Tarcísio, parece uma flecha. Olha lá, e pau. Esse foi o golaço. Já pegou O goleiro nem esperava. Parecia de futebol de Não salão. esperava. Ser um tiro de futebol de salão. O cara que dá um chute com essa força, né? Tem pra trás Esse aí do que eu goleiro, ninguém cruzei essa pega. bola aí, e saiu o terceiro gol do Leandro. ó. 2 gols, uma assistência, O hein? cara, E assim, o o René, cara- o zagueiro ali, o René, pegou no joelho dele. Ele tem que fazer cirurgia depois desse jogo aí. Não jogou mais, cara. Ah, nesse lance aqui. Acabou a carreira Olha dele, isso. assim, meio que assim. Que loucura. Ele tinha 18 anos, cara. Gurizão. Ele entrou Olha, no que lugar. ele bateu joelho, e eu acho que ele pegou com Ah, foi no joelho. Joelho pro joelho. Que loucura. Ele, saiu ali, mancando. ele ficou anos e anos, um ano, um pouco sem jogar, e nunca mais voltou. Ele ficou manco pra te ter Eu vi que um gol histórico desse, né? Num jogo Aí ele histórico. foi emprestado pro Bahia, emprestado não sei pra onde. E era um guri que era, assim, era uma Promessa. promessa do Grêmio. Naquele O tempo, Tele né? adorava ele. 20 no segundo tempo, sai o Yura, entra Leandro. Já, a gente começava a gozar do Yura, porque ele sempre tirava o Yura para botar o Leandro. Sim. Já estava uma transição. Ele machucou nesse lance ali. E nesse tempo não tinha um recurso para se recuperar, né? Como tem hoje, né? O Ronaldo Fenômeno teve aquela contusão seríssima contra a Lazio e voltou a ser campeão do outra mundo. geração, né? Naquele tempo você arrancava o menisco inteiro, né? Era um assalto. E o futsal, hein, Renato? Começou no futsal, em Tubarão mesmo, né? Na região. E aí veio pra Floripa. Futsal, a gente jogava futebol direto lá e nós íamos jogar uma partida aqui em Floripa, no Colégio Catarinense, em 73. Eu nunca jogando na quadra de taco, chegamos ali, nem sabia onde é que era o quadro, eu olhava assim, cadê o gol? Não, era ali, aquilo ali, tinha uma trave lá, outra aqui, pô, é aqui mesmo que é o jogo. Muito estranho, bem diferente. Acostumado com cimento. No ginásio Pô, Olímpio entramos Silveira. em campo, 6-0 pro colegial. Acabou o jogo. Voltamos para Tubarão. Como não tinha ginásio lá, era obrigado a voltar de novo para jogar. Era turno e retorno. Sim. Voltamos em Floripa de novo para jogar. Só que aí eu peguei a manha, né? Era o mesmo time, a mesma coisa. Aí eu já era mais esperto. 4-1 para nós, meti 3 caixas, arrebentei com o colegial. Aí o Rosendo Lima assim, pô, que segurei esse maluco aí? Aí o treinador, fulano tal ali, Renato. Pô, dá o endereço dele. Aí o Rosendo Lima pegou o meu endereço com o treinador. Nem eu estava sabendo. Aí, Mas qual era o time de Tubarão que tu jogavas? Eu jogava em Tubarão, um time chamado Olímpico. Olímpico. No colegial jogava o Serginho Abrão. Serginho Abrão, o Guess. Conhece muito dele? Porra, fratura. Olímpico, que cor era esse time? Olímpico é lá de Tubarão. Mas é com a cor dele, lembra, não? É vermelho e preto. Não, desculpa. Preto e amarelo. Preto e amarelo. Ou o Penharol, assim. Penharol. O Serginho Abrão. Meu pai que fundou esse time aí para mim jogar. Eu já jogava lá, ele fez um time melhor jogando com o uniforme. Aí o Rosendo foi atrás de ti. Passou assim, 3, 4 meses eu estava lá em Tubarão, nas férias, janeiro. Aí chegou o Opala entrando na minha rua ali, eu moro bem no centro de Tubarão. Sei. Eu estava sentado em cima do muro da casa. Aí parou um Opala, tudo bem? Eu disse, tudo bem. Aí, seu pai está aí? Não, meu pai está trabalhando. E a tua mãe? A mãe está aí. Aí desceu, a minha casa era grande, 2 andares, depois não, eu sou o Rosendo Lima, não sei o quê. Aí ele se apresentou, começou a contar uma história para minha mãe lá, que queria que eu viesse para Floripa para jogar no Clube 12 de Agosto e estudar, que ele conseguiu um lugar para mim estudar. Quando falou em estudar, minha mãe já cresceu o olho, porque eu não estudava nada, não ficava só na pelada. Aí quando eu já tinha o irmão dela que morava aqui, que é o João Guizo, até foi secretário do Klein Bin, da saúde. Aí já morava, aí disse, então... Filho deles estão comigo. Resumindo, chegou em março, eu vim para Floripa para estudar e jogar futebol com o Rosendo Tinha Lima. quantos anos na época, Renato? Tinha 16 anos. 16, né? Eu Aí fosse estudar? eu estudava mais ou Colégio? menos no Instituto Estadual de Educação. Ficava estudando ali, terminei o 2º grau ali na Marra, aí logo em seguida fui para o Havaí, cara. Então aí... Mas eu joguei aí no 12 de agosto, aí o Clube 12 de Agosto fechou, não teve mais. Aí o Rosendo Lima montou uma jogada para fundar o BESC lá, com jogadores, não sei o quê. Mas tem que ser funcionário. Eu fizeram uma prova para mim lá, eu fiz uma prova lá, já sabia toda a prova antes. Já fiz a prova, já entreguei lá, já passei. Aí fiquei lá
num departamento de administração lá, fazia meio período, das 8 à 1 da tarde. E treinava à noite. E treinava à noite. E aí começamos ali. Aí o BESC foi bem pra caramba. O BESC foi campeão estadual, campeão da cidade. Aí nós somos campeões dos Jogos Abertos 75 e 76. Não, 74 e 75. Bicampeão dos Jogos Abertos, o time maço bom, jogava o Gipão, o Del Piso, o Lúcio Botelho. Com Kowalski. O Júlio Garcia também jogava, o Fernando, goleiro. Uma turma boa. Tudo isso aí graças ao Rosendo Lima, ele que era o mentor de tudo, ele trazia todos os melhores jogadores. O ginásio hoje do Instituto Estadual de Educação presta uma grande homenagem a Rosendo Lima. Merecidamente. FAC, né? Antiga FAC. O campo da FAC era cimentão, né? O cimentão ali. Tudo. Mas fez história, porque ali era o abriu primeiro, jogos né? de futsal, basquete, tudo, né? Foi o primeiro que teve em Floripa, assim, que tinha capacidade para bastante pessoas. Assim, né? Grande. Mas chovia ali, entrava água por tudo quanto é lado. Era um buracão ali. Futsal, né, da Sica? Da Sica que é ex-atleta de futsal, tem uma história boa aí. Não, o Renato, pô, a gente pegou. E como é que foi a tua transição, Renato, do campo para te voltar para o futsal novamente? Como é que ficou? Eu fiquei mais um ano ali, depois que eu estava 33 anos, aí eu fiquei lá na Elase, lá, os caras me convidaram, o Ari Osvaldo. Caco, treinador. O Caco, treinador. Tinha o Erasmo Damiani, era preparador físico. Tinha uma estrutura. Está no Atlético Mineiro. Não, a estrutura financeira. Os caras vieram tudo de fora, de Belo Horizonte, de Joinville. Então, o Chico Lins jogou lá, o Fabiano. O Duda antes de ir para a Espanha. Duda, Faisal. Era um time massa, assim. Val goleiro, Criciúma. Tudo pago, treinava todo dia, era bem era profissional mesmo. Acho que essa época aí foi o primeiro profissional de futsal que teve aqui em Floripa, foi Elase. De Floripa foi uma... Tinha logo a Perdigão, tinha Tigre, sim. Em Blumenau tinha Já tinha enxuta? Já tinha enxuta? Rio Grande do Sul. Tinha o Bradesco, o Bradesco era uma grande força na época. Bradesco no Rio. De Floripa era Elase. A Enxuta, me lembro da Enxuta, me lembro do Banespa em São Paulo, do Sumov do Ceará. Tinha também no Rio de Janeiro, além do Bradesco, tinha Hebraica, né? Hebraica. Em São Paulo, depois, uma grande força, depois veio foi a GM. Em São Paulo GM. E a Embraco era de onde? Era Joinville? Joinville, Embraco. Era Embraco e Tigre, mas a Tigre tinha mais força. Pô, eu me lembro como se fosse ontem. Sadia depois também. Sadia também, Concórdia. Eu nunca fui, assim, atleta de futsal. Joguei, nem atleta não, digo, peladeiro, né? Joguei no colegial futebol de campo. Mas eu acompanhava o futsal como entusiasta de futebol. E as transmissões épicas da TV Manchete. A TV Manchete transmitia o futsal nacional. Né? Assim como a transmissão do Carnaval, que era muito boa. Narração do Paulo Stein, Alberto Léo. Era muito bom aquele tempo. E tinha Manchete Esportiva com o Márcio Guedes, que era botafoguense. Faleceu. Só fez história, muita história. Aliás, o futsal, se a gente considerar só o futsal de Florianópolis, rende muita história. Que envolve o BESC, o Cupido, o 12, me ajudem. A Elase, a Astel, Paula Ramos, Lick. Caravanas do Ar, lá da Caravanas do Ar, aeronáutica lá. Muita gente jogou futsal, né? E tempo de bola pesada, né, Renato? Não, é bem complicado, porque tem que fazer o gol de fora da área. E a bola. A bola para passar para o outro lado, tinha que ficar antes na quadra. A regra era outra, né? As quadras menores, a quadra apertadinha. Teve jogos assim de 1-0. Pô, como é que ele vai dar 1-0 no salão? Hoje é 5-8, 5-0. Sai gol pra caramba, é mais leve. E tinham rodadas, dia de semana à noite, o Renato pegou no colegial, que tinha assim, BESC e colegial, jogo de fundo, Elase com jogo, então 2, 3 jogos numa noite. Então o ginásio ficava cheio, eram rodadas triplas, começava às 7 da noite e ia terminar 11, 11h30 da noite, então era bem gostoso. Ou então tinha rodadas das crianças. O futsal é bom porque não desgasta, né? Como a grama, por exemplo, está chovendo, não pode ter uma preliminar. No futsal pode ter à vontade. E os tênis da época, hein, Renato? Os tênis? Já era. Não dá para reclamar muito. Já era aquele pênalti. Tinha aquele rainha molinho, lembra, Renato? Aquele rainha vôlei. O rainha vôlei, molinho. Tinha os topper também, né? Quando eu comecei lá em Tubarão, eu jogava de quichute, mas, pô, quichute tu tem que cortar embaixo aquele garrafa. Raspava. Tava grossa. Você tem que raspar. E era bom para dar uma bicuda, que a bola era pesada. Sim. Mas aqui já era tênis rainha, já era outro nível, era bom. Era bom, não dá para reclamar. E na Elase a gente pegou uma fase que desde o profissional
até pré-mirim, tinha roupeiro, seu Timóteo, eles vão lembrar, cara, armários para todas as categorias. Então, cara, talvez hoje, a história que ela tinha naquela época no futsal nunca mais se repetiu. Isso eu tenho certeza. Você pega agora o colegial, não conseguiu manter a estrutura, é que o custo era muito grande, né? Então, pagavam os jogadores, os tênis prontos nos armários, coisa que eu nunca mais vi até hoje, cara. Sim. Era coisa linda. Depois teve a Malve aí, né? Mas aí já era outro patamar. Mas em Florianópolis, Mas em Florianópolis não conseguiu se repetir. Não O que Elásio fez no final da década de 80. Foram 2 anos ali. O Valci Moreira foi um grande guerreiro entusiasta do futsal, que ele também foi um seguidor do Rosendo Lima. Começou com o Rosendo Lima, né? Sim. O Moreira lutou por décadas pelo futsal de Florianópolis, principalmente no que diz respeito ao colegial, né? O colegial chegou a disputar a Liga Nacional, chegou a conquistar título estadual. Jogos abertos. Jogos abertos sempre. Fechar parceria, né? até Colegial Figueirense. Mas, infelizmente, hoje tem a PAF, né? A PAF ainda resiste, mas não com aquele entusiasmo todo de presença de público, né? Uma pena, porque o futsal tem uma raiz muito forte em Florianópolis. A gente sabe que interior afora, em Santa Catarina, o futsal continua forte. Você vai em Ceará, você vai em Palmitos. Joaçaba tem uma tradição Joaçaba, forte. Né? E porque esses locais, o poder público contribui, as Muito, prefeituras. Até São Joaquim Aqui agora que a PAF, que a prefeitura dá uma contribuição financeira, na época do colegial, o Moreira não tinha contribuição de ninguém. Corria atrás de empresários, de abnegados. O famoso livro de ouro. Sim, então era difícil fazer futsal. Contribuir, cara, as pessoas contribuíam. Lages também tinha, Lages. Outra cidade fortíssima, Rio do Sul. Né? Tinha o torneio lá, Brejeiros da Madrugada. L. Moritz, Lages. Envolvia Rio do Sul e Uruçanga. Né? O torneio Brejeiros da Madrugada, muita tradição, moitas de Ô, Renato, por falar em interior, tinha algum lugar assim que tu ia jogar e tu falava, puxa, esse lugar é difícil pra caramba. O campeonato mais difícil é o Campeonato Gaúcho, não tem a menor dúvida. Tu vai jogar Bagé, Grêmio de Bagé, pô, tá 0 grau a lama no gramado, lama, de gelo. e a bola tu tem que levantar e dar um tapa, vai sair correndo atrás. Não dá para tocar. Choveu, ferrou. Os campos eram muito ruins. É o campeonato mais difícil. Então, praticamente, tu decidia o Campeonato Gaúcho no Grenal. Ganhando o Grenal, o resto tu passava o rodo. Mas o Grenal realmente é o que dizer. E o Brasil de Pelotas? Nessa época também tinha o Brasil de Pelotas lá era um caldeirão do cão lá. Bem feito, e uma das torcidas mais... Jogava guarda-chuva. Jogava guarda-chuva no bandeirinha. Lá tem um brapel. Ô, Renato, conta um pouquinho daquela final de 77. Que vocês passaram de trabalho em Chapecó, Renato. Desde o avião, que o pai segurou, que a porta abriu, até o entorno do jogo, chegar no estádio... Como é que deu tudo errado? Deu sorte também que não aconteceu um acidente, mas nós saímos em 3 aviões pequenos. E 5 aqui, 5 ali, foi 15, o resto um foi de ônibus, sei lá o quê. E aí um teco daquele abriu a porta lá, o nego ficar segurando. Mas segurando a porta. Quando nós chegamos, os aviões chegaram, nós fomos para o estádio, estava faltando 5 jogadores para completar, para entrar em campo, não tinha. Aí não tem comunicação. Como é que tu vai saber? Chegou lá o Orivaldo da cor dessa Brento, assim, que houve? Não, o avião abriu a porta, como assim? Aí que eu vou saber, não tinha condições psicológicas, os caras estavam abalados. Fora a pressão, né? A pressão do jogo, e aquele jogo foi tumultuado pra caramba, porradaria do caramba, um jogo duro. Tinha um zagueiro, não é o... Um galego, o time dele... Não, o zagueiro que tinha os pecoenses, tinha quase 2 metros. Sim, um galegão, altão. Eu sei... Tem uma foto dele com o Balduino. Tomamos um gol no final, ali, um chute lá de fora, a bola que quando morrinha entrou, assim, não merecia. Realmente ali foi... O time era melhor, né, Renato? Nosso time bem melhor, nosso time era melhor. E teve um cara lá que jogou irregular lá, que até hoje Cosme, lá, tinha sido expulso aí. No outro jogo tinha que completar 2 jogos de suspensão, não completou. Tem uma história aí por trás, agora eu não me lembro direito. Mas tem não foram jogos antes que o Orivaldo tomou um trauma na cabeça?
Pode ser, cara. Eu acho que a impressão que eu tenho que foi no jogo do campeonato. Do campeonato, Do jogo campeonato. antes. Ele foi agredido Isso, lá foi agredido e depois lá. estava meio aquele clima. Isso. É. de Foi aí que guerra, começou ele a voltou pólvora. para jogar a Foi, final. teve e- todo Tem o razão, clima é. de hostilidade. Tinha uma faixa lá, né? Mané, Persona não grata, né? Mané persona não grata, Uma coisa assim. o Havaí persona não grata, um negócio assim. Não, além disso, a gente foi no dia do jogo porque se a gente fosse antes, não conseguia dormir, eles ficavam com foguete e a noite inteira tocando foguete na parede do hotel. Provavelmente, Mas faz hoje. 2h30, 3h30 da manhã, o foguete tocando. provavelmente aí já era o Hotel Bertazzo, É isso aí. que é o mais Tava lá. tradicional, né? Aí até que o João Salumba tem um cheque lá, Book Jones assinou, pagou o hotel e assinou o Book Jones. Até hoje eles estão para receber. Pô, ninguém dormiu a noite inteira. Foi esse jogo anterior da final. da final. Durante o... Agora o Book Jones, é boa, essa história é boa. Aí, é verdade. É verídica, cara. Ô, Renato, agora muita gente fala que esse time de 77 foi um dos maiores da história do Havaí. Era um time marcante mesmo, com Tigo, Balduino, Lico, né? Souza, Orivaldo, Almir, né? Era o Rubão, o Ademir. Ademir na ponta o direita. goleiro nosso aí já tinha saído, já era o Danilo. Era o Danilo, é. Danilo. Tinha o Neia, tinha o Neia. Neia é o centroavante, ele veio do Rio Grande do Sul, o Ademir pela direita. Não, o time estava O Ademir encaixado. que veio do Flamengo. Porque eu estava falando antes com vocês ali, esse jogo de 77 que nós ganhamos do Grêmio, o Grêmio tinha sido campeão gaúcho em 77. 77, quando o Oberdan quebrou o óculos do campeonato do Inter. Eles vieram para cá, jogar conosco, uns 15, 16 jogos sem perder. Eles ganharam o campeonato gaúcho de rodo e era um time maço. Pô, nós botamos eles na roda, mas nós ganhamos do Grêmio ali 2-1 jogando bem. No Estado de Scarpelli. No Scarpelli. Eu acho que tem uma foto desse jogo aí. Esse jogo, o Havaí jogou de tentei branco. o Roberto Alves pegar esses gols aí. O Renato aparece no segundo plano. Não é a foto que eu acho que tá aí, tá? Não tá, ô Cauê? Olha lá. Essa é do Botafogo. Mas Essa é a foto que tu tem no subsolo de casa. Essa aí. Que nós estávamos numa festa, eu fui numa festa lá, Eu mandei pro Vandré. e tu chegou, escalou pra mim e Búfalo falou, Gil ali. 140 mil pessoas, o camisa meu saiu. bonita, cara. Esse tecido é bonito. É esse tecido aqui, né, Marquinhos? Aquilo ali, Mas essa aí é do Botafogo de 79, né? 79. 79. Pode passar, Cauê. Só Aquele tem ali, essa. Aquelas o outras russo, do lateral Havaí, direito. acho que tem. Oi? Aquele ali é o russo, lateral. O Perivaldo e o lateral. O Russo é cabeça de área. Cabeça de área. Ele veio de Corinthians. Isso. Ele jogava bem, ele pegador, dava tipo um dunga assim, sabe? o Humberto, né? Sim. Esse aí é o Marcelo Oliveira. Marcelo Oliveira. É o Marcelo Mendonça Oliveira. e o Gil na ponta Tens direita. contato com ele até O hoje, né? Mendonça do Tem, lado tem. dele, Mendonça, do lado do Marcelo. É, o Mendonça. E aqui na ponta esquerda quem jogou foi o Ziza, ali na ponta lá. E aqui, bem... Aqui o Marcelo Oliveira jogou de centroavante, ele jogava um centroavante meio falso assim, sabe? Jogava eu pela esquerda e o Mendonça no Marcelo meio. Oliveira foi o cara que usou a bola da Maravilha no 1971 para ele fazer de cabeça o campeonato? Atlético Mineiro. Atlético Mineiro. Não, foi Não. Humberto Ramos. Por isso que eu falei Humberto. Eu Foi confundo sempre os Humberto dois. Ramos. Não, mas Mas é Humberto parecido, Ramos. eles são parecidos assim, de jeito. Humberto Ramos cruzou e ainda Humberto fez Ramos, o isso gol. aí. Grande Marcelo. 71. O apelido do Marcelo é Chechel. Chechel? Não sei porquê, todo mundo chama de Chechel. Ele é mineiro lá a cidade dele bem pequenininha, já fui lá na casa dele. Ele mora onde hoje? Pedro Leopoldo, ele mora em Minas Gerais. Pedro Leopoldo. Ele mora lá ainda? Não, ele mora na capital, mas ele mora em BH, né, na capital. Casou, tem 2 filhas já, casadas. Mas treinou time grande no Brasil, né? Mudou bastante. Não, ele fez um pé de meia bom, porque ele foi Fez. treinador do Cruzeiro ali, foi Pegou aquela bicampeão. fase boa do Bicampeão, Cruzeiro. Do Galo também pegou uma fase Galo boa. né? também. Rapaz, Ele veio da base do Galo? veio da base do Galo. Grande Chechel. A história é muito rica, né? E o Rio de Janeiro, hein? Quando você chegou lá, depois de passar por Porto Alegre, cidade quente, de praia, né, Renato? Porque assim, a gente tá falando de assuntos... É uma diferença radical. Porto Alegre para o Rio de Janeiro muda muito. Não é Principalmente pelo social, né? clima, social é mais complicado porque você mora na frente da praia. Aí a praia, tu vai para a praia, ela te dá um desgaste. Não tem como. O sol, ela te dá Muito calor, né? O calor. No outro dia tem que treinar, e tu tem que estar bem fisicamente. Então a gente evitava ir muito na praia. A gente chegava, dá uma descansada, dá uma dormida. Praia lá no finalzinho da tarde, assim, de nós ir para não pegar. Senão não consegue. Pô.
Não consegue Tinha uma porque bolinha também na areia? nós morava aí na Zona Sul, Copacabana, e o nosso treinamento era lá em Jacarepaguá. Pô, era 1h20 de carro. Nossa. Era muito distante. Acordar às 7 da manhã, tomava um café meia boca e vazava. E aí eu, Marcelo Oliveira, pegava o Gil ali no meio do caminho, o Paulo Sérgio, que era o goleiro. Nós íamos em 4, fazendo rodízio de carro, cada um trocando carro, porque a gente tem 4 carros para o mesmo lugar. Então era bem puxado, assim, a estrutura fraca do Botafogo, era muito fraca a estrutura, era um campo, tipo um campo de várzea, assim, e um vestiário meia boca ali. E ali Mas era lá no Marechal Hermes, não, né? Jacarepaguá. Jacarepaguá. Engraçado, ele falou que saiu do Avaí, aí foi pro Grêmio, né? A estrutura melhor, e cai de novo o Botafogo, um time Botafogo, grande, né? Mas com uma quem passou uma lá história, sabe que eu tô falando. uma história não e é cai a nada- estrutura, né, O cara? Botafogo Que nos engraçado. anos 70 penou bastante. Não tinha, Penou, era uma época de jejum. treinava lá porque não tinha mais Marechal Hermes ali, já não tinha mais, assim, não tinha aquele campo que tinha ali, né? Eu acho que já não tinha mais. Ali, como é que se chamava ali no centro? General Severiano. General Severiano, já não tinha mais. Ali não tinha, ali passava ali às vezes para receber pagamento, alguma coisa, tinha um... Tinha só a sede, no caso. A sede aí depois, Só sede. mais tarde, eles foram reformar e montaram um campo em cima do shopping ali. assim. Então a gente Botafogo. treinava em Jacarepaguá e concentrava ali do lado, que era na casa do Boré, ficava tudo por ali. Era uma estrutura bem limitada. A gente tinha um cozinheiro lá que fazia comida para nós lá, um cearense. E era isso aí, malandro. Não tinha muita mordomia, não tinha sala de musculação lá, era 2 aparelhinhos lá. Era bem fraco. Depois, agora eu não sei como é que tá, eu nunca mais fui lá, mas Mas a gente imaginava passamos o Botafogo- cortado lá. Basicamente se contratava o talento, né? Já. O cara veio porque Era é talentoso, bem- mas estrutura para montar, transformar A ele num vantagem, grande assim, atleta não tinha. Botafogo depois tinha muito nome na Europa, a gente fez uma viagem muito boa, ficamos 30 dias na Europa fazendo uma pré-temporada dos times europeus lá, Sim. nós jogamos contra Aqueles torneios que tinham lá, né? jogamos Ramon de contra o Carranza Barcelona, e- jogamos contra o Porto, Benfica, Vitória Guimarães, jogamos em Sevilha, jogamos pra caramba, jogamos até no Canadá com o Botafogo. Olha, Grama sintética em 1979. Cara, Fizeram um Sintética. torneio lá, um time do Brasil, um time da Itália e um da Bélgica. o Cosmo jogava em campo de futebol americano. com marca e tudo. É. Com a O marca. Botafogo tinha nome lá fora, ainda da época de Garrincha. Sim, Então, pô, fez uma baita excursão e era o Lido Toledo, era o médico, era o único que falava alguma coisa, falava Toledo. meio espanhol, um pouco de inglês. Era um que, Tu sabias que o filho dele é ortopedista aqui em Florianópolis, né? filho do Lido Toledo? É, o Lúcio. Eu não sabia. Hoje, até 3 anos estava em Florianópolis, morou uns 10, 12 anos. E hoje está morando na Alemanha. Mas morou muito tempo aqui. Muito russo. É o meu ortopedista. Ortopedista. Bicho, era o Médico da seleção, né? sim, era o grande. Foi por Primeiro que muito tempo, acho que foi até a Copa Ele de. foi na Copa de 70, se não me Até engano. 98. Foi. Não. É, Acho que Foi, até não, 98 por aí. Não, ele É, levou de 70 com o Brasil. ele foi acho até 98, acho que foi ele foi. tempo, ele ficou chefe de departamento da seleção anos, Sim, depois sim. por trás ali dos bastidores ali. Ô, Renato, como é que você vê esse renascer do Botafogo, hein? É impressionante, realmente, para mim é uma surpresa. Quando começou o campeonato, ninguém imaginava. Quem é o Marçal? Nem lembrava do Marçal. Tiquinho, Vitor Sá, né? Adriel. Um xará lá, meu sobrenome. Segovinha. Segovinha ainda tem que apresentar mais alguma coisa. Né? As crianças gostam. O próprio Berri aí, o goleiro que veio do O Guarani. Perry. Né? É do Guarani, não? O Perry veio de São Paulo. Perry, perdão. Ele veio de São Paulo, mas ele é natural de Campinas. Mas ele passou no Crystal Palace, passou no Náutico e veio em Botafogo. Mas Bom goleiro. isso que eu ia falar. Mas Perry. olha a situação. Ele vai no Crystal Palace, veio jogar o Náutico na Série B, quase caindo para C, acho que caiu para C com o Náutico, e ressurge no Botafogo. Quer dizer, o Botafogo Convocado contratou pra bem, seleção. né? Lá fora tem esses jogadores, eles tiveram um bom brilho, né? O Tiquinho foi um grande artilheiro no Porto. Sim. Ele estava no Olympiacos, mas ele foi um grande artilheiro no Porto, né? O Adrielson vem do mundo árabe, também estava jogando muito bem. Eu conheço o agente do PR, é o mesmo agente do Adrielson. E eles já brilhavam lá. O Rodrigo, Foi muito bem como catado. lida com a questão empresarial do futebol, conhece muito mais que a gente o mundo externo. Ele foi um time muito bem pincelado. Engraçado, Muito né? bem Que pincelado. eu achei- Foi Exatamente, esse eu- aqui nessa posição. Depois Ele começa a analisar, O próprio totalmente razão, Cuesta, chama o Cuesta cara veio aqui. com uma fase ruim do Rio Grande do Sul
e encaixou com o Adrielson no Botafogo. Ah, Deu isso aí. um encaixe o bom. próprio Tietê ali, que não é, Tietê. um bom jogador, mas ele Ali ele cresce. cresceu. É, cara. Mas ainda tá em aberto, hein? Palmeiras está no parei, cara. Palmeiras Não, pode eu brincar, acho que para não. tirar esse ano Não, do. eu já cravei. É só Botafogo e Eu já no caso, cravei É Botafogo. difícil, Faz tempo. mas... Faz sei, tempo. Eu acho que é muito ponto. Vamos aguardar. Sabe o vamos que eu acho que o Botafogo tem uma... Agora é o seguinte, o Uma Botafogo larga. vai perder mais 3 jogos ainda, porque é normal. Normal? Mas os outros também vão perder. Os outros também vão perder, A exatamente. Por isso que- é isso, a distância. E uma distância, coisa que vai exatamente. Vão pesar ter clássicos, é que eu acho que enfim. o Palmeiras está numa reta final de Libertadores. também Isso influencia. vai ser um peso E o Palmeiras, importantíssimo. o Palmeiras Alguns jogos- perdeu o Dudu. E o Flamengo ainda Sim, está na é, decisão da sim. Copa do Brasil. Entendeu? O Então Botafogo isso, tá na- isso vai... A eliminação do Botafogo, eu ainda comentei com um amigo meu. Pra mim, tá decretando o título do Botafogo. Porque ele só vai Vai ficar focar ali. focado. E Vai ficar o focado. Palmeiras sem o Dudu ali, malandro, ele já dá uma É, quebrada. já cai muito. O Dudu Porque quebra Cai bastante. ele é muito. entrosado, E o Flamengo né? só Arrascaeta. Aquela jogada do Dudu que ele vai ali e corta aqui, pô. Não, e outra coisa, o Palmeiras não tem um substituto ainda pro Dudu. Hoje já está jogando com o Mike, meio que improvisado. Então não tem uma pessoa que chega ali e pode substituir. É né? difícil. É difícil. Jogador acima da média, o Dudu. tem É uma- diferenciado mesmo. Ô, Renato, qual era o povo mais fechado dessas cidades que tu passasse, hein? Curitiba, Porto Alegre ou Rio de Janeiro? Povo mais fechado. É. Curitiba. Não, o Mineiro é mais fechado. O Mineiro é mais. mais desconfiado, né? É, mas é. Belo Horizonte também. E Custa todo mundo mais- fala que é o Curitibano, né? É. Curitibano é o Entrar povo na- mais O recatado, né? Curitiba, todo mundo diz que é uma... Mas Eu é concordo que Curitiba tem um povo muito fechado, né? Tem. Também é cidade fria, tudo, mas... Rio de Janeiro não tem nem como Não, deixar isso. tem comparação. Eu tenho um amigo que ele sempre fala, eu não gosto de negociar com o mineiro, eu sempre perco. Ele vem naquela conversa. Mineirinho. Na maciota, quando É. eu vi, eu tomei. Nessa tua Não, rota não, que, aqui, não que ele Renato, te dê a volta, mas ele perde a negociação. a gente olha para as O cara camisas e consegue olha tirar assim na tua rota, né? Florianópolis, Porto Alegre, Curitiba, Belo Horizonte e Rio de Janeiro. Faltou São Paulo, né? Não recebeste nenhuma proposta de São Paulo? Não, no São Paulo não recebi. Sinceramente, uma vez eu recebi uma proposta da Bélgica e outra de Portugal, o Sporting Braga, acho que era Braga, né? Braga. Braga. Duas propostas chegou na mesa lá, eu estava no Vasco da Gama. Até o Paulo Angione que me ajudou Paulo a Angione. o dinheiro ali, como é que é fazer. Fazer Conversão, conversão. Exatamente. Conversão, A transação. do Sabe dinheiro. quanto valia, né? Aí eu Quanto disse, era? pô, Na época não era era euro. era escudo lá, cara. Aí fizemos, aí ele olhou assim, ó, vai ganhar quase o mesmo que tu ganha aqui. assim, Mais o imposto, né? né? Daí assim, eu vou jogar no Braga, não sei nem onde é que fica, na Bélgica, nunca nem sabia onde ficava a Bélgica. Eu disse, não vou nem ficar aqui no Rio. Pô, a proposta mesmo. Aí mandaram 2 guris da base para esse Braga lá, eles ficaram um tempão lá. Braga Cara, hoje é um cara, time que dois disputa gurizão. ali. Porque o Vasco tem muita Beira da Champions, parceria com Portugal, assim, É, com sim, os portugueses, sim. Malta, né? É. Assim, que eles se dão bem ali. Bem. E foram 2 guris da base e ficaram. Eu não aceitei. Mas foi o que aprendi. Mas de São Paulo nunca surgiu nada, não. Pô, Renato, e quantas vezes tu fosse campeão, cara? Pois é, então, tirando essa do Havaí que eu perdi. Aí eu fui campeão em 80, gaúcho pelo Grêmio, e campeão em 81 pelo Grêmio. Aí em 83 e 85, campeão pelo Atlético Paranaense, e em 82 fui campeão pelo Atlético Mineiro, campeão mineiro, em 82. Nós empatamos o Cruzeiro 0-0 lá no Mineirão, e o empate era nosso. Aquele dia chovia, assim, não era nem para ter o jogo, assim, choveu pra caramba, assim, a lâmina d'água desse tamanho, Gramado era 0-0. Não saiu do 0-0, é óbvio, não tinha como jogar, cara. Então foram 2, 4, 5 títulos. Botafogo, o título foi a quebra O do tabu. Botafogo ficou o meu título, Botafogo foi esse golzinho no Flamengo aí. Nessa época, os estaduais tinham um peso tão grande quanto o brasileiro. Sim. Tinha uns bem pesos difícil. enormes. É, Eram competições Até o muito estadual lá difíceis. do Flamengo naquela época, pô, só batia na trave. O Flamengo foi tricampeão. O Botafogo foi ser campeão em 89, 20 anos depois. Pois é. 89. Pois Gol do Maurício. Foi do Maurício. aquele golzinho que ele Maurício! deu um toquezinho. Leonardo. Ele empurrou o zagueiro. Falamos do Paulo Steiner, É. Rodrigo. O Atlético não tinha uma estrutura tão boa também, não. O Atlético Paranaense, né? Ah, Tinha. na época não tinha, não. A gente treinava ali na Baixada, que chamou de Na Baixada Baixada. ali, né? E às vezes treinava. aí O depois CT não eles- tinha ainda. O CT não Eles tinham existia. um Não, cachê, não tinha nada. Eu treinava ali, treinava em alguns campos ali por perto, era bem. Mas a gente jogava os jogos oficiais no campo do Curitiba. É, Então, O Couto Pereira. Couto Pereira. Couto Pereira. E tinha assim, Pinheirão às também. vezes com um time pequeno ali, do Campeonato Paranaense, time pequeno jogava ali na Baixada.
Botava ali 6 Tinha mil o pessoas. Pinheirão, o Vanderlei colocou agora. Mas Tinha é- o Pinheirão também, que era um campo. Pinheirão. Tinha o Pinheirão, aí logo em Esse é do seguida governo, veio o né? Pinheirão, mas puta, Tá abandonado. Tá lá largado. campo sem, É patrimônio do Paraná. sem apelo nenhum, assim, sem glamour nenhum. Campo muito que é mais afastado. feio. Afastado. Eu fui já em jogo do Avaí Atlético Paranaense do Pinheirão, mas é mais afastado. Aí o Atlético fez uma reforma na Baixada antes de construir a arena. Aí jogou lá. Ficou um caldeirão bonito ali por 95, 96. É. O Atlético subiu em 95, o Atlético e o Curitiba subiram. Aí em 96 eu lembro de um jogo contra o Palmeiras, que era um time muito Era forte. o Paulo Rink. Era Paulo Henrique e Oséias. Paulo Henrique e Muito Oséias. forte. Foi de massa. Depois aí demoliram e inauguraram a arena em 2000. Né? Um jogo de estreia contra o Cerro Porteño, do Paraguai, que é o time mais... É o estádio mais moderno do Brasil, em 2000. Né? Introduziu o conceito arena no Brasil. Né? Falar em dupla de ataque, tu jogou com o Austin Assis? No Atlético Paranaense? Não. Eu cheguei bem no ano que eles tinham Fluminense. saído, 83. Eles tinham ido pro Fluminense. O Fluminense contratou os dois, cara. Sim, a Fluminense dupla. contratou os dois, Igual a dupla, né? Eles tinham vindo do Chegaram Vitória. lá, foram Eles tricampeões vieram do carioca. Vitória pro. Naquela terror do Flamengo. fase ali, o Atlético jogou a semifinal do Brasileiro, não foi? Uma Foi. semifinal do Brasileiro. Contra o Flamengo. Contra o Flamengo, né? E seleção, irmão? Base, olímpica. Não, eu já comecei a jogar futebol, já tinha 20, ia fazer 21 anos já. Não Começou deu nem, tarde, terminou não cedo. deu nem tempo. Não tive nem Mas chance. nunca teve assim uma Eu acho que oportunidade. se eu tivesse começado com uma base ali, 14, 15 anos, eu acho que eu pegaria uma seleção olímpica, alguma coisa eu pegaria, porque na minha geração ali era o Éder e Paulo Sérgio, assim, que eu lembro, que eram dois caras que estavam assim, um pouquinho acima de mim, eu não sei, depende. Depende da posição, porque eu fazia o quarto ano no meio de campo. E o Éder e o Zé Sérgio eram ofensivos. Eu jogava pela esquerda, então era questão de. Como é que jogava tu e o Lico no Havaí? Os dois tinham essa função de mas fechar, aí, né? Engraçado na verdade, isso, né? assim, o Lico vinha ali, mas eu que voltava. Eu fazia atrás e deixava o Lico mais solto. O Lico não voltava para marcar nunca, ele ficava mais, porque ele não tinha o preparo físico que eu tinha. Então eu ia lá, roubava a bola, tocava no Lico. Aí o Lico resolvia, o resto o Lico ia dando aquela balançada dele, e eu só ia no vácuo do Lico, já passava a fazer o overlap, ele tocava. O gol que a gente fez no Grêmio em 77, eu toquei a bola no Lico, aí o Lico foi em cima do Eurico, balançou no Eurico, aí já veio uma cobertura do Vitor Hugo, ele tocou em mim. Quando ele tocou em mim, eu toquei no Lico de novo. Ele foi no fundo, cortou o Eurico de novo e cruzou. Quem chega assim, é naquele gol do lado direito lá. Ele cruzou, mas vem o vento sul do campo, tem um vento sul lá. Aí subiu o Anchieta, não alcançou, tem o Oberdan atrás, dois gigantes. Aí assim, vai passar pelo Oberdan também. Aí eu vi que estava o vento, aí eu peguei e recuei um pouco dele. 3, 4 passos para trás, passou pelo Anchieta, passou pelo Oberdan, e o vento trouxe, eu peguei de voleio aqui, ó, pum! Lá na gaveta do Corvo. Ali atrás daquela torcida que fica do Grêmio, ali atrás, eu disse, botei a gauchada. Depois foi para lá. Depois foi para lá. Pô, mas fez um golaço, cara. Foi um golaço de voleio. Esse gol ninguém tem. Eu perguntei para o Roberto Alves há anos atrás. Porra, Na TV Cultura pegou fogo lá na TV Botaram Cultura. fogo, né? Tinha aquelas fitas cassete. Sim, lá, pegou que fogo. O Matic. Sonho é ter visto esse gol, porque foi um golaço, cara. Foi muito engraçado, porque quando o Lico cruzou lá do fundo, eu pressenti que assim, porra, eles não vão pegar. A bola veio assim, ó, veio saindo, o Cheto, o Oberdan, passou os dois. Eu fiquei atrás assim, peguei, buf, na gaveta. Só pode ter uma chance de ter esse gol se a RBS pegou uma cópia e transmitiu já lá. pensei nisso 10 vezes, ia falar com o Pedro Siroski lá, que é gremista. Lá no Rio Grande do Sul. Eu acho que é uma... Estou pagando 10 mil quem achar esse gol aí. A correria vai começar aí. Esse ano que foi 7-7. 77 no Scarpelli. Agora, pra gente descontrair um pouco, Rafael. O segundo gol, nós fizemos uma jogada ali pela esquerda também, estavam 1 a 1, eles empataram, porque o time deles era super bom. Eu fiz uma jogada, aí chutando para lá, eu fui no fundo e cruzei. Deu um cruzamento forte. Entrou o Neguinho, Otacílio. Pum! No primeiro pau, gol de cabeça. 2 a 1. O Negão só fez a segunda vida. Pô. Foi um golaço. E ganhamos 2 a 1 do Grêmio. Pô, pai, aí que eu me consagrei. Aí fui melhor em campo ali. Ganhei um troféu lá da Rádio Gaúcha, lá, um negócio lá, uma tacinha.
E aí eu vazei pro Grêmio. Fala nisso, temos umas camisas dele guardadas aí, né, ô, Renato? Eu trouxe aí, tá ali Tem na umas minha camisas mochila. aí, alô, produção. Ô, Renato, mas é bem parecido com a que estão aí. Aqui estão. Não, mas pra gente mostrar aqui na mesa, é tudo igual, não, ô, Marquinhos? Algumas são. Algumas São são? bem iguais, né? Você relatou aqui nos bastidores um episódio lá com o Zagallo, no Vasco, que ele pediu a tua contratação do Vasco, né? Foi. Que ele cogitou a sua ida para a seleção brasileira. Na verdade, quem foi lá me contratar foi o Eurico Miranda. Ele chegou lá no Grêmio para me contratar. Não sei o que o Zagallo pediu a tua contratação. Quase não tinha empresário. E ficava aquela pressão em cima. Disse, não, eu não vou ficar aqui, vou para a Libertadores. Não, mas o Zagallo falou que você tem chance para ir na seleção. Vai ser, As camisas Aí circulando. ele começa a botar um monte de coisa na tua cabeça. Quanto é que você ganha? Eu ganho 100 mil. Não, eu dou 200. Não, não quero. Não, eu dou 300. Não quero. Eu dou 400. Assim, ele quadriplicou o meu salário. Então, As camisas chegaram aí. Mostra aí na câmera. Era um dinheiro muito Essa aí é a alto. camisa de 77, ó. Aí Camisa o Enem do Andrade, Norte. treinador, falou para mim assim, Renato, acho bom você que esse dinheiro aqui no Grêmio você vai ganhar nunca. Acabei indo para o Vasco e o Zagallo realmente me deu todo o apoio lá. Bati 2 pênaltis lá o dia que o Roberto Dinamite não jogou. Tinha moral com ele lá. Bater pênalti naquele tempo mesmo. Essa camisa do Botafogo é de 79? Essa Esse modelo é. Abre ela aí, Marquinhos. Mostra na câmera aí. Camisa linda, olha só, rapaz. Essa é uma relíquia. Camisa número 11. Essa camisa tem um peso enorme. Nenhuma empresa de camisa tá no contrato, camisa né? retrô, réplica, consegue fazer um tecido desse aí mais, né? Essa malha tem. Tem? Já vi alguma coisa parecida, não vai chegar É. nesse linho aí, né? É o linho, né? Linho. Isso aqui é linho também, né? É linho. Essa da rainha Desbotou? Do Galo. Por isso que eu achei que tivesse ao contrário. É, A malha, né? relíquias, relíquias. Não, de desbotou mesmo. É uma pena, porque ela pega muita. Esse escudo aí, ela tem Mas a essa malha perde a cor. incrível. Camisas lindas. Essa aqui que mesmo é a mais observada. bonita de todas, olha só. Camisa número A Bahia é 9, linda. 77. Que história. Eu vi uma guria na ressacada com essa camisa aqui de 77. O pai dela, que era reserva do Avaí, e era um número reserva, assim, tipo um 14, 15. O pai dela era lá de Canageiras, não me lembro o nome. Era a reserva do Avaí. Camisa muito bonita. Muito bonita. Essa tu tens também, Marquinhos? Essa camisa aqui, de 77? Não, 700 não tem. Essa não tens? Essa não tem. Essa camisa é linda. Essa é Essa bonita. camisa é linda. Imagina a resenha pós-programa agora. Mas, ô Renato, vamos dar uma descontraída. Vamos dar uma descontraída com o seguinte. O Renato Sá foi um grande jogador, todos sabem. O cenário tem para mostrar. Não só de futebol de cama, de futsal. Agora o Renato, para quem conhece o Renato, nos bastidores, no dia a dia, na cidade, o Renato é um cara festeiro. E é um cara muito alegre. Né? É um cara para cima, astral bacana, né? E olha, com o avançado tempo, ele continua o mesmo, né? Continua o mesmo. Feliz, alegre com os amigos, festeiro, enfim. A vida é isso, né, Renato? É alegria, né? Sobretudo alegria. Assim, como eu joguei muito tempo futebol, realmente tu vai vivendo muitas emoções e aí aquela adrenalina eu sentia muito falta. Aí eu comecei a fazer festa. Minha festa de 40 anos eu botei 450 amigos lá, festa grande. A minha festa de 50 mais 400, até de 60. É de 10 em 10, hein? É de de 10 em 10 10. de 10 em 10. Festa já vinha de grande. 70 Agora agora. vem a de 70. É que o próprio 70 é atleta 2025. se priva de muita coisa, né, Renato? Quando é atleta, né? Dá. Deixa de fazer muita coisa, concentra, viaja. Final de semana, né? Dá um retardo, tu tem que dar uma recolhida, né? Sim, Tu sim. perde muito Disciplina, evento, né? Dá- Disciplina. E aí comecei a fazer festa. Aí eu viajei bastante. Eu tenho outro recorde que eu quebrei também. Ah, Eu fui 11 vezes seguidos em Saint-Tropez, é um recorde mundial. Aí eu falei, deixei 2 áudios lá de presente para ele. Pô, é o recorde mundial. Tu conhece alguém que foi 11 anos seguidos em Saint-Tropez? Não conheço ninguém, sou eu e a minha esposa. Eu cheguei em Saint-Tropez a primeira vez, eu olhei assim, pô, que lugar é esse aqui? Gostei dessa balada aqui. Aí eu tomei um ferrinho lá, um vinho rosé, top. Foi aí que tudo Aí começou? eu falei para a nega velha assim, ó, vou voltar 10 anos seguidos aqui em Saint-Tropez. Assim, como assim? Tá maluco? Nem tem dinheiro para isso, não quero nem saber, eu vou voltar. Aí chegou no outro ano assim, como é que é? Vamos para o Saint-Tropez? Então vamos. Aí vamos, aí levamos mais 2 amigos, aí vamos mais 4 amigos. sei. Maluco, na última excursão tinha 21. A mesa desse tamanho, 21 Caramba. pessoas. Aí deu, fui 10 anos seguidos. Aí quando acabou o 10º,
Aí o pai dela assim, Renato, esse ano a gente não vai para Saint-Tropez, aquele jeito carioca do Dr. Jorge Bonaldo. Não sei, fala com a Fernanda lá, ela que manda. Aí ele ligou para ela, Nanda, a gente não vai para Saint-Tropez esse ano. Não, vamos, pai, vamos. 11º. Não, mas assim, Aí ela assim, pô, minha roupa assim, não foi. Pô, porque Saint-Tropez é aquilo ali, é praia, ferro, é música, vai para boate. E para entrar na boate, uma parte aí, para entrar na boate, que é a Cave de Roi, a maior boate da Europa. Aí tem uma subidinha, assim, uma rampa, assim, a escadaria. A fila vai daqui, ninguém paga para entrar, só entra celebridade. Então tu vai chegar lá, tu vai ficar 3 dias lá, não vai entrar nunca. Aí eu cheguei, olhei o porteiro, o Steve, é meu amigo, 11 anos. Porteiro, que é isso? 11 anos depois. Coisa linda. O moleque lá tem 2,6 metros, desse tamanho. Só fica parado, só olhando assim. Entra. Aí tu, e tem uma manha do cara. Aí eu já vi a mãe dele. Aí eu cheguei lá, saindo de celebridade, eu peguei, botei uma foto minha, do Botafogo do Grêmio, e cheguei assim. My friend, I am soccer player in Brazil, the champion brasileiro, soccer player top the media. Aí ele, sim, pode. Aí ele fez aquela coisa, tá bom, entra. Só tava eu, a Fernanda, botou Aí entrei a primeira vez. Aí no outro dia, eu fiquei lá 7 dias, né? Outro dia eu cheguei, my friend, Steve, soccer player. Aí ele, ele fez assim, de novo, entra. Aí eu disse, tomorrow night retornarei. Eu disse, 7 dias. Aí eu vi bem. Aí no outro ano que eu fui, no segundo ano, eu passei no aeroporto, comprei o relógio da Mormai e um óculos da Mormai para ele. Aí cheguei lá, quando eu cheguei lá embaixo na rampa, eu já gritei, Steve, my friend! E ele fez assim, é ele. Aí eu cheguei, my friend, aqui, ó, presente para ti, o relógio. Very good, botou o relógio, o óculos. Aí tá, entra. Aí já estava eu e mais 6. Eu, a Fernanda e mais 6, né? Aí, uma Cave de Roi, bota depois no Google lá, Cave de Roi. Aí tá, no outro ano, Steve, outro relógio. Aí, uma vez eu levei até um quadro do Luciano Martins, que é meu amigo. Luciano. Ele pintou, eu enrolei, botei a foto dele, ele tomando uma água de coco assim, com um canudo assim, o negócio Steve de óculos com o relógio da Mormai. Ele adorou. Aí conquistasse, aí conquistasse. Aí eu botei 20 pra dentro. Ele falou, não, e essa é a Cabo de Roi. Aí chega lá, tem o DJ lá, que é o Jack, é o DJ mais top da Europa. Ele vem muito aqui já, em Floripa. O pessoal é amigo dele, ele toca no Petróleo, ele toca na Milk, sei lá onde é que. Enfim, aí ficava lá com o cara, ele fala, aí o DJ falou assim, Santa Catarina in the house, Floripa! Aí ele botava a música do Jorge Benjó, essa música aí, ele botava um house para nós dançar, aí nós dançando samba. Ele queria que a gente dançasse samba. Aí ficou essa história, então, aí falei, né? 11 anos, eu falei, eu não quero nunca mais. Esse, Renato, tem muita história boa. Daqui a pouco nós vamos falar de mais história. Dá uma passada nos nossos patrocinadores. Capitão Gourmet, Bar e Restaurante na Trindade há mais de 30 anos. E também espaço para ver jogos de futebol. Lamatos Barber, o melhor barbeiro do sul da ilha. Ali no Rio Tavares, barba, cabelo, bigode e música. Tem os pagodes e sambas também nas sextas-feiras. Las Lenhas, a melhor parrilha de Floripa, em 3 lugares especiais, Beira-Mar Shopping, Casa de Design SC401 e também no Top Market. Braseiro da Marina, aquela costela maravilhosa lá do banho, ovelha e também feijoada aos sábados. Um abraço para todo mundo. O Espaço Adilson Seleno, também para ver os seus jogos de futebol no Estreito. Um abraço para o Adilson e para a galera da Coloninha. SC Combustíveis, o nosso casinho Carione. E também a Start Condomínios, que é o novo patrocinador. E um abraço para o nosso amigo Fabrício, lá da nossa querida cidade de Biguaçu. Ô Renato, já que nós falamos em festa, como é que era naquele tempo dos anos 70, que você era um garotinho e chegou de Tubarão, migrou do futsal para o futebol de campo, e aí veio para cá, no início da fase festiva, puberdade. Como é que você encarou esse momento da vida, né? Que todo mundo começa um dia a fazer festa. A gente começa e não para. Né? Como é que foi isso? Então, eu jogava futebol de salão no Clube 12 e a gente ganhava
como uma carteirinha de sócio-atleta. Então, Aham. tu entrava automático, era sócio do Clube 12. E o Clube 12, na época, era o auge de Florianópolis. Quem era sociedade, sócio ali estava com a sim. faca e o queijo na mão. E foi onde eu comecei a me introduzir na sociedade aqui, através do Clube 12. Muitos Participando amigos, de né? carnavais ali, de baile debutante, todos os Municipal. eventos ali nós estávamos. Então foi uma coisa puxou a outra e eu dei sorte. O cara tem que ter sorte, não adianta jogar bem, tem que ter estrela, tem que fazer o gol, malandro. Aí ganhar. A estrela tem que brilhar. Tem que ter sorte. E, não, foi fundamental assim, para mim. Aí eu conheci um monte de pessoas aqui, o Edson Lima, que é o Nosso amigo Boneca. Boneca, foi o meu primeiro amigo aqui até hoje, é o meu melhor amigo. E dali nós fizemos uma parceria ali. Aí quando eu ganhei o carro do Comelli lá, que era o Fumanchu, o meu Chevette preto, botou um apelido de Fumanchu. Aí rebaixamos, botou uma tala larga. E aí não queria dizer que era jogador, na época não era muito. Botamos uns rec, botamos uma prancha em cima, dizer que era surfista. Ia para Joaquina com a prancha de surf. Nunca surfei na vida. Como é que foi essa história do Chevette? Conta pra nós. Como ele não acreditou que eu ia virar jogador profissional, e ele, de luvas, ficou acertado entre ele e o Tertuliano, que me ajudou, para se eu virasse profissional, e ele me dá um Chevette 0 quilômetro. Aí quando ele assinou, eu disse, agora é comigo, né? Aí eu, da Sica sabe, taquei, aí acelerei, aí me concentrei, eu tinha 20 anos, voando. 2 meses e meio, o treinador chegou para o diretor de futebol, contrata esse garoto aí que ele vai ser jogador, pode contratar ele vai virar profissional. Ele nem sabia do meu pré-contrato, que era um papel, né? Manuscrito. Um papel que estava na gaveta. Aí nem sabia que eu ia ganhar um Chevette. Aí chamaram lá para fazer o contrato. Aí eu fiz um contrato, um salário, aí de luva eu estava ali. Aí fui lá na o Epic Veículos, na Ivo Silveira, chegou lá, tudo bem? Quem foi? Não, vim pegar o carro aí que eu ganhei do Dr. Comelli. Eu disse, como ganha esse carro? Não, eu ganhei um carro dele. Eu sou jogador do Avaí, eu ganhei o carro. Então, peraí que eu vou falar com ele. Aí pegou o telefone e ligou pro Comelli. Aí eu já tremendo, assim, pô, vai dar zebra, quer ver? Aí ele falou, alô, tem um guri aqui. Aí ele disse, não, tá. Não, tudo certo, tudo certo. Tá. Não, tudo certo. Qual é o carro? Aí tinha um branco, um bege, um preto, assim. Não, eu quero esse Chevette preto aqui. Mesmo assim, quero aquele ali. Aí o cara disse, vou passar uma lixada nele aqui, uma cera, aí já te entrego. Deu mais uns 15 minutos, tomou um cafezinho, o cara botou na porta. Aí eu, ligamos o carro, eu e o Boneca. Boneca sentando. Presença. Saiu voando. Ganhei um carro em 2 meses. Sensação boa, né? Imagina, parecia que estava voando, cara. Assim, vamos onde agora? Ele assim, vamos botar uma tala larga, aquela tala larga. Então vamos direto no estreito ali. Já deu retorno no estreito, foi lá na oficina. Aí o cara rebaixou ali, tira as molas ali, aquelas molas, o cara corta a mola, bota uma tala larga desse tamanho, aí o cara ficou que era o Batmóvel, né? Você botando aquele Twitter, na época era Twitter, era um negócio assim, que saía assim para fora, uma caixa de som. Aí já tinha um dinheirinho bom ali, já investi. aí virou Fumanchu, não sei por quê, que o apelido virou Fumanchu, que era todo pretão lá, que era o ponta direita do Vasco, lembra? Sim, Fumanchu. Não sei por que virou Fumanchu, mas virou Fumanchu. E dali a história vai longe. Mas naquela época não era champanhe para comemorar, né, Renato? Não, aquela época, pois é, rapaz. O que bebia? Muita Cuba Libre, né? Cuba Libre? Uma cubinha? Fanta também, tem um Wi-Fi. Sei lá, quem toma. E para dar uma pegada, tomava aquele Drures, um whiskyzinho assim, para dia mais frio lá. Pra ir. Carnaval não, carnaval era cerveja mesmo, né? Carnaval. Chopp, barril de chopp. Cidade mudou muito, Renato, aquele tempo pra cá? Quem? A cidade de Florianópolis? Cresceu muito, né? Já está super povoada. Na época a gente participava, todo mundo conhecia. Na Joaquina tinha 8 carros. O Serginho Abrão, o Gessel, o Dessá, todo mundo se conhecia, porque era menor, era muito mais tranquilo, não tinha trânsito, não tinha nada. Beira-mar ali, calmo pra caramba. Quando chegasse aqui, fosse morar onde? Eu morei aqui na Crispim Mira. Na Crispim Mira? Ali tem tinha uma pensão ali, comecei numa pensão com meu tio ali, aí logo em seguida eu fui morar na Rafael Bandeira, do lado do Campo do Avaí, na esquina. Aí vi que o Comelli batia na minha janela, eu morava no primeiro andar, ele descobriu o meu endereço e batia na minha janela. Aí eu abri a janela, estava o Comelli, Renato, você tem que me treinar aqui no Avaí, aquela voz dele. Eu disse, tá, pode ser que eu vou.
fechava a janela, dormia. Quem é treinar no Havaí, pô? Eu nunca joguei futebol, vou jogar, treinar no Havaí. Eu não fui. Ele bateu, aí depois ele ligava pro Besco, ligava lá. Aí o cara lá, o Comelli, assim, fala que eu não tô. Aí, não, o que é, Comelli? Aí começou, não, ele tem que vir treinar aqui, não sei o que, eu consigo para ele sair do banco à disposição. Aí o Tertuliano que fez essa negociação comigo, tá, então vamos fazer uma reunião. Aí começou, mas o Comelli que insistiu, cara, senão nunca ia ser jogador. Se ele não insiste, legal, eu ia ficar no futebol de salão, ficar trabalhando no Besco, e talvez terminar o meu segundo grau da vida ali, que estava pendurado. E jogar na várzea aí com a turma da cidade. Mas não adianta, o destino está traçado. Né? Assim futsal, como o Rosendo Lima foi atrás de né? mim lá em Tubarão, como é que o Rosendo Lima gostou de mim, pegou meu endereço? Histórias marcantes, né? Tem umas histórias assim que... É que quando é para ser, é para ser. Todo mundo tem um caminho que chega lá, né? Mas... Só que é o que tu falou, depende também da dedicação, dá o caminho, mas tem que agarrar a oportunidade. Sim, porque assim, né, eu quero falar quantos jogadores tentaram do salão para o campo, a metade fica no meio do caminho. Tem craques, né? Falcão, Ronaldo Tobias. Cara, tem vários. Dizem que tem um tempo certo, É bem difícil, exato. Sim. Porque o salão tu tem uma zona de conforto ali, tu tem 6, 7 ali. Até da musculatura, né? Eles dizem. Tem que sair pro pro campo. No campo não, no campo aumentar. tem 30 querendo comer o teu... Eu acho que a época do Renato era um pouquinho mais difícil ainda. A bola era muito mais pesada, a quadra era muito menores. Então hoje já tem uma proximidade, não é próxima, mas já era um pouquinho mais próximo. A época do Renato era muito complicada. Mas o curioso, Renato, é que no teu tempo você migrou do futsal para o futebol de campo e hoje a nova geração, gurizada, né, os meninos aí começam com 4, 5 anos a jogar, estão pegando a base do futsal, né, para quando chegar ali na adolescência fazer o paralelo e a migração, né? Então isso faz o quê? Isso aí é perfeito. Essa é a melhor situação do guri é essa aí. Com 12, 13 anos, migrar para o campo. Que aí ele tem a habilidade do salão ali, de toque de bola rápido, 1-2, 1-2. O raciocínio, né? O raciocínio. E aí ele faz uma transição. 13, 14 anos, acho que é a época boa, né? Pessoal faz. Época boa. E aí tu vai. Mas como eu fiz com 20 anos, eu entrei lá em abril, abril de 76. Eu já ia fazer 21 em junho. Eu já ia fazer 21 anos, cara. Então já é que eu tava no limite. Eu dei muita sorte também. O primeiro jogo que eu entrei aqui no Havaí, no Scarpelli, chovendo pra caramba, frio. Deve ter sido em agosto, novembro, agosto. Entrei abril, maio, junho, julho, agosto. Foi quando eu estreiei, depois de 5 meses. Aí eu tô lá no banco. Aí, Havaí, Guarani de São Miguel do Oeste. 1-0 para o Havaí, chorado, chovendo, frio. Aí daqui a pouco, segundo tempo, 20 minutos, segundo tempo, o Áureo estava ali, olhou para o banco assim. Quando ele olhou para o banco, eu já me escondi, né? Eu já me escondi aqui. Aí ele falou para o Dacica assim: aquece o Renato, eu só escuto. Ele falou: aquece o Renato, escutei o meu nome. Renato, eu. Aí eu me escondi. Aí o Dacica começou a olhar, não me achava. Eu estava escondido atrás do cara aqui. Que história boa, cara. Pô, aí ele levantou, o Dacica veio levantando, olhando assim. Pode vir. Aí ele não puxava. Ele não puxava. Aí o cara que estava atrás de mim, que eu não me lembro quem é que estava, me empurrou assim. Aí eu saí daquele buraco ali. Era um túnel ali, né? Casamata? Aí saí. Pô, aquece aí, pô, aquele espurro. Aí eu bem devagar para não entrar. Mais rápido. Dá um pique, dá um pique, não vou interessar. Logo para acabar, faltava 20, até faltando 15 só. Aí eu fui lá para assinar a súmula. Aí assinar a súmula, eu tremia assim, caralho, cagado. Entrou no lugar de quem lá? Não sei lá. A tua estreia. Então. A estreia, primeiro jogo, a galera lá gritando lá, o pessoal do salão tava tudo lá, nessa área, berrando. Aí eu entrei, porra, onde é que eu vou correr? Abafado, já cansado antes de entrar. A bola, pum, pra cá, pum, pra lá, eu já meio perdido, toca aqui. Mas logo em seguida tinha um tal de Carlos, eu lembro até hoje, Carlos, meia direita do Havaí, um mulato, cabelo black power. Ele pegou a bola aqui assim e foi levando pra lá, pra direita. Cara, e o guri pegou e deu um taco, deu um calcanhar assim, ó, pá, no meio da zaga assim, ó. E eu sou ponto esquerdo, estava entrando, eu sempre acompanhei a jogada, entrei. Cara, quando passou por todo mundo, entrei sozinho, dominei a bola, o goleiro saiu. Agora assim, fudeu. Me arrombei. Assim, vou tocar por cima do goleiro, vou dar uma cavada.
A bola veio, eu dominei, o goleiro veio, mas estava chovendo, ele veio com tudo, só fez assim, ó, pum, só deu uma cavada, a bola, gol. A primeira bola que eu peguei, eu fiz o gol. Na estreia! Na estreia, aí saiu uma manchete. Renato Sá é um monstro, é o melhor em campo, não sei o que. O Comelo era dono do jornal O Estado, porra, botou uma foto. Porra, na estreia, eu peguei a bola, dei uma cavada, mas não tinha o que fazer, eu assim, perdi, me fudi. Se eu fazer o quê? O goleiro, quando veio babando assim, eu não sei, eu nunca tinha chegado na cara do goleiro na minha vida, assim, aí eu lembrei, puta, vou tocar por cima dele. Eu só dei uma cavada no goleiro, essa bola subiu, ele passou com água e tudo. Eu só saltei a bola caixa, eu fui lá na galera. Mas aí foi o 2-0. 2-0. Ah, legal. Pô, na estreia, gol na estreia e no primeiro toque na bola. Já era, muito estrela. Já era aquela camisa de mostrar o pelo? Aquela ali de cima? Aquela essa veio depois, essa veio depois, tem que dar uma parada essa aí. Essa aí entregava. Não tinha que contar o... Essa camisa é engraçada, porque se o Tony Ramos jogasse futebol com essa camisa aqui, né, que tu usasse em 77... Não, essa aí tem que meter a tesourinha aqui, meter aquela tesourinha aqui, dar aquela parada. Naquele tempo não tinha maquininha? Não tinha, mas esse gol é 7-6, Renato. 7-6, 7-6. Quando eu estreiei no Havaí. Havaí e Guarani de São Miguel do Oeste. Foi o primeiro gol. Essa ficha técnica tem na pesquisa. Tem na pesquisa. Sim. Com Tem. certeza. Essa o cara não esquece, é igual o primeiro, né? Tudo que é primeiro não esquece. O lado bom, o lado ruim. Tá aí o último gol. Tu esquece? Agora me arrombasse. E o último? Eu nem lembro. O último. Muito bom, cara. Tu lembra do teu último jogo? Foi não lembro, porque quando eu saí do Atlético, nós estávamos na pré-temporada, vai começar mais um ano de 88, seria. Então, foi um jogo em 87. Eu estava treinando, fiz a temporada, tudo, ia começar março de 88, aí eu parei. Assim, porra, vou pegar mais um Campeonato Paranaense de ônibus, vai e volta, 8 horas para lá, 8 para cá. Aí eu estava tinha recém-casado, assim, vamos embora. E eu tinha os caras da Ilase querendo me chamar, assim, eu falei, pô, voltou para casa? Voltei para casa, ganhei um salário bom ali, eu tinha um patrocínio especial da Emecom, uma construtora. Não era a mesma coisa que profissional. Eu não lembro. Só o Renato foto jogava com patrocínio na camisa. Tem na foto. Olha que loucura. Na época foi 87 para 88. Isso no Atlético Paranaense. Não, na Ilase. Na Ilase. Quando eu parei lá, aí os caras, não, pode, eu não, vou conseguir um patrocínio para ti, não sei o que, o outro lado. Só o Renato tinha nas mangas, a Emecom. Um atleta só. Bacana, né? Aí foi quando eu resolvi. Até aqui, né? Aqui, bem aqui em cima. Bacana. Ali assim, em cima, aqui assim. Sim, da foto. Aqui, ó. Legal. Muito legal, Renato. A vida é isso aí. A vida é feita de histórias e momentos marcantes. Tem essa placar aqui. Histórias e momentos marcantes. Tá na placar marcantes. esse aqui, na verdade. Esse aqui foi na placar. Essa da Ilase? Essa aqui na placar. Tem uma reportagem. Tem uma reportagem do Renato. Fiz uma reportagem pro placar, tá certo. Mostra ali. Mostra lá que ele fecha na foto lá. Tempo bom, cara. Tempo bom. Da cidade, a gente ainda é considerado jovem, com 40 e poucos anos, mas a cidade romântica marca a gente, né? Marca porque é o seguinte, me recordo dos tempos de infância, adolescência, juventude, mas as histórias que os mais velhos nos contaram nos trazem momentos de satisfação e alegria da mesma forma. O Havaí de 77, eu ouço muita gente contar e não vi. Eu não vivi o tempo do Adolfo Conde, mas o tamanho que tem aquela história, que o Havaí jogou lá, né, e o Figueirense também jogou, a história da cidade passa por ali. Né, Renato? Sim, fizemos alguns jogos ali, eu fiz no Adolfo Conde também. Inclusive, eu fiz um gol de cabeça, não. Quem cabeceou na trave, acho que foi o Ney, eu peguei um rebote da trave e fiz um gol no Adolfo Conde, contra um time pequeno, campeonato estadual. Então, assim, eu lembro porque, pô, é folclore aquilo ali, né? Romântico. Tu lembra de algum pré-clássico? Pré-clássico? No Adolfo Conde? Como é que vivia a cidade, assim? Como respirava? Sim. Uma semana antes e uma semana depois. Dava 2 semanas de gozação também. Tinha aquela situação que quem perdia o clássico nem saía na rua, tinha vergonha. Isso é tradicional. Isso até em Porto Alegre tinha também. Grenal lá, perdeu o Grenal, não vai nem na padaria, velho. Pode recolher, liga e manda vir a comida em casa.
Assim, a torcida mais fanática mesmo é do Rio Grande do Sul, assim, por causa do Grenal, né? Quem joga ali, Grêmio e Inter, pô, é bem difícil. Ele xinga na rua, é complicado. Tem que ficar bem ligado. Assim. Eu gosto até usar o vermelho e usar o azul, né? Eu acho, na minha opinião, Aqui é mais light do que no Para mim, Rio Grande do Sul. o maior clássico que tem no Brasil é o Galo. De Ele é assim, porque de- rivalidade, né? E ele vai transcendendo os estados, ele vai subindo, assim, o interior de Santa Catarina, o interior do Paraná, o interior do Mato Grosso do Sul e vai embora. É torcedor do Vai de ali, Grêmio, Inter, as Chapecó ali, famílias vai levam a jogar cultura, né? Havaí. Não, lá em Chapecó, eles torcem pro. Isso, pro Grêmio. é porque a Pro cidade Inter, foi não torce pro colonizada Chapecó. pelo pessoal que veio do Rio Grande do Sul. Então, Na verdade, eles são todos torcedores da Chapecoense, mas um é gremista, o outro é colorado. Tem como. Como nós temos aqui um do Rio e um daqui, né? Eles têm lá Por o falar nisso, Renato, aquela foto tua que tem com a camisa do Flamengo, hein? Na infância lá em Tubarão. Conta pra nós um pouco dessa Então, história. na verdade, assim, a minha teoria é a seguinte: assim, qual é o time que tu torce desde pequeno? Geralmente, 90% é o time que teu pai torce. Sim. Não tem como. Então, meu pai era flamenguista. E, pô, aí eu fui crescendo, ele me botou na camisa do Flamengo, Flamengo, escutando no rádio lá, não sei Rádio quem, Nacional. sei lá quem jogava, eu lembro de Liminha, tinha um tal de Liminha que jogava no Flamengo, assim, e a Rodrigues Neto já é quase a minha geração. Mas, enfim, eu era flamenguista desde pequeno, aí eu virei profissional, o time que eu mais fiz gol, né, no Flamengo eu fiz 3 gols, 2 no Maracanã. E em 78 nós metemos 5-2 no Flamengo, Zico, Adílio, o Grêmio jogando pelo Grêmio, eu fiz o 5º gol. Deu uma porrada fora da área. Estou lá na gaveta, acho que era Cantarela ainda. Então nós metemos 5-2 no Grêmio, cara. Foi um jogaço, jogamos pra caramba, demos um vareio no Grêmio. Então eu fiz um gol lá no Estádio Olímpico e 2 no Maracanã. E eu sempre fui Flamengo. Não quer saber de quando é profissional, não quer saber se Esquece é Flamengo. tudo, né? Agora não, depois que eu parei de jogar e tal, aí eu tenho um carinho especial pelo Grêmio, lógico, pelo Botafogo, pelo Vasco, e pelo Atlético, e pelo Havaí principalmente, que é daqui, né? Esses times estão sempre junto comigo, eu estou sempre monitorando, mas o meu time, assim, de coração é Flamengo. E o teu pai lá era Ercílio ou Ferroviário? Ercílio. Ercílio. Família toda ercilista, meus avós lá, praticamente que são dos fundadores lá, foram presidente, a parte de Sá, meu avô Sá e meu outro avô era Guizo. Então eles sempre foram do Ercílio. Tudo ercilista, eu ia jogo desde pequeno lá. E lá tinha o famoso ferro-luz, né? Ferro-luz, meu Deus, também era uma loucura. O Ercílio ainda sobreviveu. Eu lembro, assim, um Ferroviário caco se de foi. telha voando, ele jogava telha, pedra, tá tudo assim, Mas o curioso é que o Ferroviário era igual o Flamengo, né? igual. É. Igual. Tem remediando. Tinha gente que torcia pro Vasco e pro Ferroviário. Parecia Vasco-Flamengo. Sim, sim, E sim. o distintivo do Ferroviário era muito bonito. Sim, sim, muito legal. Muito legal. bonito. O Vai. Marquinhos trouxe aqui na primeira edição do nosso podcast uma camisa do Ferroviário, uma desse de luz. Muito bacana. E muita gente de Tubarão veio pra cá, né, O Renato? Leão do Sul veio época da universidade, né? Veio muita gente. Em pra cá. 1918. E depois, quando a Sotelca, que já era a Sotelca, virou Eletrosul. Aí veio toda a parte financeira e administrativa, vieram tudo para cá, ali no Pantanal, ali, né? E, inclusive, meu pai veio nessa barca, aí eles vieram morar aqui. Ah, vieram morar aqui. É, Pô, foi que legal, eu não sabia disso. Que bom. Vieram tudo para E cá. O o... último ano eu morei com eles aqui no Havaí, em 77 eu estava morando com eles, logo em seguida eu fui pro Grêmio. Cheguei a morar, eu morava ali na Frei Caneca, ali, no apartamento ali, meu pai. Legal. Onde o Havaí foi fundado. Rua Frei Caneca. Lá na esquina, né? Onde é hoje o edifício Ali Frei perto daquela Caneca. igreja, agora tem um prédio novo ali, né? É, mais pra cá. É mais ali na frente da... Onde era antigamente o restaurante Bierplatz. Lembra? Pode ser. O Havaí foi fundado no edifício Frei Caneca. Inclusive, bastidor aqui, agora na passagem do centenário do Havaí, o condomínio não permitiu que o Havaí colocasse uma placa O lá Espino contou aqui. alusiva. Ah, contou? Contou aqui essa É, parte. não O permitiu. condomínio não permitiu. Não, Que é uma tremenda de uma Antipatia. bobagem, né? Antipatia. Eu tenho uma placa do Figueirense na rua Padre Roma, onde o Figueirense foi fundado, que era o bairro da Figueira, porque tinha uma figueira lá. Né? E o Havaí foi fundado ali. Roma, ali embaixo. O Havaí foi fundado na Frei Caneca, que já era agronômica, mas era a localidade da Pedra Grande. A Pedra Grande existe ainda, tá lá. Ali perto do McDonald's, tem um edifício, tem uma Pedra Grande ali. Né? E o campo era lá em cima no Morro do Nova Trento. Mas o... Então é isso. Aí o... O que a gente tava falando mesmo? Lá de Tubarão. Uma pergunta que eu queria fazer para ti. Uhum. E, coincidentemente, acho que foi até quase no mesmo período, né? A tua vinda de Tubarão para cá e a do Zenon, né?
O Zenon um pouco antes, né? Assim, o Zenon... Porque o Comelli também foi responsável pela vida do Zenon pro Avaí. Foi. Acho que o Zenon foi O Zenon foi um pouquinho antes. 7-3. 7-3 ele veio pra Mas eu vim em 7-3, só que eu vim pro salão e ele veio pro campo. Eu Sim, assistia jogo do Avaí. Provavelmente no mesmo Eu época. assistia jogo do Avaí, que eu morava na Rafael Bandeira ali, quando eu cheguei. Pô, do lado, né? Entrava ali, o Zenon jogava no Avaí, 74, 75. Eu assistia jogo do Renan. Ele deve ter um ano mais do que eu acho. Eu tenho 68, ele deve ter 69 ou 70. Eu acho que o É que Zenon ele tem começou 69. muito cedo. O Zenon começou com 17 anos, né? Ele já era, Ele já era veio profissional. magrinho. Deixa eu falar, veio amarelo lá do Ercílio Luz. Na Vila Oficinas lá. Eu joguei futebol salão contra ele lá em Tubarão. Jogasse? Joguei uma partida só. E eu ganhei de 7-6, eu não esqueço até hoje. Ele não deve lembrar, mas eu lembro. Eu fiz uma pelada lá contra o time. Eu morava na Vila Moema, que é um bairro assim, Sim. não é classe média, a oficina do ferroviário lá. Ferroviário. Aí nós saímos daqui para jogar lá. Aí fomos por cima do trilho. O trilho passava bem no meio da Sim. cidade. Aí caminhando. Aí chegamos lá jogando com os times lá no campo, no Clube Sul Catarinense, um clube que tem lá aí ganhamos lá, ganhamos tranquilo, uns 6, 7 lá, futebol salão. Aí o cara não se conformou, o treinador disse, semana que vem vocês voltam aqui, não sei o quê, fazer a revanche. Aí tá, passou semana, sábado, voltamos, chegamos lá, ele botou o Zenon para jogar, assim, pô, eu nem sabia quem era o Zenon. O Zenon pegou a bola, primeiro o cara que veio assim, ele pegou assim, deu um chapéu no cara aqui, deu outro chapéu no cara e bum, gol. Eu assim, porra, que bicho bom pra caramba. aí eu assim, agora. Por isso que marcou, né? Agora ferrou. Ele deu 2 chapéus no cara. Amigo de rua minha. Os caras não jogavam porra nenhuma. Eu levava o time nas costas sozinho. 8 gols, eu fazia os 8. Aí tá, eu disse, pô, esse magro aí é bom de bola. A bola vem em meia, caixa, gol. Ele pegava a bola dele, gol. Aí a bola vem em meio, gol. Aí de 8-7, o cara valeu, acabou. 7-7, não, 8-7, que eu fiz 7 gols. Aí eu queria me enganar que foi 7-7, o cacete, ganhamos de 8-7. Eu meti 7 gols, quer nem saber. E engraçado. E aí depois eu não vi mais o Zenon, só foi um jogo só. Juntando as peças da história, tu e dele, vocês chegaram juntos em 73, vieram de Tubarão, um pro futsal, outro pro futebol. A idade é parecida. O Zenon estourou no Avaí. Depois tu estourasse no Avaí e mais tarde vocês jogaram no Atlético Mineiro também. O Zenon também jogou no Atlético Mineiro. Estava vendo aqui que no Grêmio. Uma história bem lembrada é que assim. Parecida. E vocês mantiveram contato ao longo da vida? Não, com o Zenon, eu nunca tive contato com o Zenon, pô. Nunca cruzou. Pô, seria um porque ele encontro ficou bacana, em Campinas o resto da vida ali. Sim, ele Casou com uma moça em Campinas. Ele casou com a filha do Beto Zini, que era o presidente do Guarani. Sim. Pois é. Né? E o Zenon, ele volta e meia, ele vem. Ele não vem muito, mas ele vem. Ele vai muito para Laguna. Os caras me falam que encontra ele em Laguna. Mas Laguna eu fiz um também não contato com ele no frequento início do Laguna. ano, naquela ocasião lá da homenagem ao Avaí da escola de samba, que tu desfilasse. Eu fiz o contato com ele. Aí ele disse que não conseguia vir, né? Mas seria uma resenha bacana vocês dois, né? Sim, Porque olha a coincidência que tem a história de vocês dois. Não, né? nunca cruzei com o Zenon. Incrível que parece fora de campo. Aliás, vocês dois tiveram muita estrela. Né? Muita estrela. E hoje estão com a vida resolvida, graças a Deus. Né? Pela capacidade que vocês tiveram como atletas. Né? O Zenon foi um cracaço de bola também. Fora da curva. Ele é outra... Chegou convocado várias vezes na seleção brasileira. Jogou na seleção O titular. foi 7-6, 7-7, 7-8, né? 7-8 fosse pro Botafogo, né? 7-8 eu ainda estava no Grêmio ainda. No Grêmio, né? Perdão. O Grêmio, 7-8 fosse pro Grêmio, né? 7-8 fosse pro Grêmio. O Zenon tá no Guarani de todos os tempos, né? Aí o Zenon foi campeão 7-8 pelo Guarani. Sim, brasileiro. Porque ele deu uma cavada contra o Inter lá, ele deu uma cavada. Saiu, pô, a linha defensiva saiu e ele deu por cima, né? Aquela linha. Deu por cima. Depois ele foi pro Corinthians. Até 85, onde foi pro Atlético Mineiro. Foi parecido com Depois aquele foi pra gol Portuguesa. que o Carlos Roberto fez aqui Senhor no Maringá. Exatamente. No último clássico. O Zenon encerrou no Grêmio Maringá. No final dos anos 90, no final dos anos 80. Que ele ficou na Portuguesa em O Zenon jogou na 88. época da democracia corintiana. Sim. E até hoje ele pinta o cabelo e pinta o bigode. É impressionante. A graúna. Não sei se ele é comentarista lá. Não sei. Ele foi de várias emissoras, várias, Campinas, da Sport TV, enfim. Eu tive uma passagem legal com o Zenon, ele teve aqui uma época numa homenagem aí do final do Campeonato Catarinense, e aí a RBS trouxe
o Zenon pro encerramento do campeonato. Eu tinha uma amizade muito grande com o Luciano do Vale também. Ele fundou com o Luciano do Vale aquela seleção de Master. De Master, né? 87, 88. Rivelino jogava. Esse projeto começou com o Luciano do Vale e o Zenon. Quem não se lembra da Bandeirantes nesse tempo aí, do Luciano do Vale, aí o time de Master era Rivelino, Zenon, Vladimir, Cafuringa, Edu, Paulo Isidoro. O Éder jogava também. Paulo César, do goleiro, né? E aí a passagem que eu tive com o Zenon foi o seguinte, aí ele foi no evento e eu fiquei encarregado pelo Zunino de recepcioná-lo. Aí eu fui com ele, peguei no hotel, levei ele no evento, fomos jantar. Aí que eu paguei a conta. Paguei a conta. Ele é famoso. Não, eu paguei a conta, o Alfaí não tinha Pix, né? Fez uma transferência. Aí eu paguei a conta. Mas o Alfaí fez o Pix, no caso a transferência. Na macarronada italiana. Eu tenho essa foto guardada. O Zenon ele é ídolo no Guarani. E essa semana teve o Derby Campineiro, né? O Guarani ganhou de 1 a 0. Né? E toda vez nessa onda recente, tem um ídolo dessa turma nova que é do Guarani que passou pelo Avaí. Que entrou e fez 2 gols no clássico. Virou e o Guarani ganhou na época da Ponte, isso deve fazer 7, 8 anos. O Medina. O Medina é o menino que veio de Jaraguá do Essa Sul. torcida recente do Guarani trata ele como rei. Por causa desse clássico. Na verdade, ele era meia. Eu acompanhei o Medina na base. Ele era meia. Só que a oportunidade que ele recebeu como profissional foi na lateral direita. O Falcão empresarial bem, do futsal. O Falcão, ele era de Jaraguá do Sul. Ele entrou na lateral direita e ali foi. Ele foi pro Guarani. Até porque o Avaí tem um time muito bom nessa época. 2008, 2009, 2010. Sim, foi então o Avaí não tinha como ele jogar no meio também. O Avaí era um baita time naquela época. E era novo também. Ele é super ídolo por causa desse clássico. Todo mundo, toda vez na época recente do Guarani que tem clássico, eles lembram do Medina e ele estava no jogo. Eu acompanhei o Instagram dele. Legal. Ô Renato, e o que mais nós podemos falar dessa vida toda boa aí? Pois é. A vida é uma maravilha, né? Qual é a tua rotina, Renato? Academia? Faz alguma coisa? Cuida de casa? Joga bola, né? Não, eu jogo segunda e quinta. A minha casa é 3 andares, eu subo escada o dia inteiro. Eu vou lá embaixo, tomo água, desço, eu faço uma decoração nova lá, pinto uma parede. No Café Carniça. Teve um dia que eu vi um vídeo teu fazendo um teste de cox na escada. Foi. Não vai? Tu descesse? Aquele dia eu tava empolgado, era a época da pandemia, não tinha mais o que fazer. O melhor vídeo foi aquele que tu se escondesse na jardinagem e desse susto na tua mulher, né? Foi. Ele se escondeu na jardinagem, ela passou e... Ela e mais 4 aí junto, caiu tudo. Conta essa história do Café Carniça aí, Renato, para nós. O Café Carniça, então, quando eu fiz a casa na Lagoa, 25 anos atrás, comecei a construir, levei 2 anos, a casa é grande, demorou pra caramba, grana pra caramba. Aí foi fazendo. Aí sobrou um espaço lá embaixo, não tem mais o que fazer, assim, vou fazer uma boate aqui embaixo. Aí assim, vou fazer uma boate. Comecei a arrumar e tal. E aí para botar o nome. E na época era moda, café banana café, café Cancún, não sei o que, café Cancún. Nome composto, né? Aí eu assim, vou botar Café Carniça, mas aí a história do Carniça aí a história é mais longa. O que é carniça? Porque há anos atrás eu estava nesse Chevette preto lá que eu ganhei do Comelli, eu e o Boneca, para variar, nós estávamos numa festa em Laguna, pegamos 2 meninas lá, tal, entramos dentro do Fumanchu, fomos dirigindo e tal, aí o Delima, que eu chamo ele de Delima, o Boneca, largou um gás lá atrás, deu aquele calorão, aquele fedor, eu abri a janela, a mulher, que cheiro ruim, eu abri a janela. Aí eu disse, não é nada não, é boi que morre no mato, é carniça. Ela assim, cheiro. Marcou. Aí passou, quando eu fiz a bote, esse café, aí eu assim, Café Carniça, vou botar, porque é urubu, o emblema é um urubu que fica assim, o urubu está em cima da carniça. Aí tá, o Luciano Martins fez a logo para mim, chega lá no Café Carniça, tem um urubu na entrada, a porta é grande assim, urubu. Aí você, o que é isso? O Café Carniça, que é urubuzada, só quer pegar a mulherada, é para variar. E ali dentro. E hoje é um time de futebol que vocês jogam, E né? hoje virou um time de futebol, jogando campeão em Palma de Maior, Café Carniça. E tu tem notícia do Fumanchu? Não. Do carro? O carro só tem uma foto dele que eu dei uma porrada na BR-101. Aí ali encerrou a carreira. Em 78 acabou o jogo do Grêmio. Eu tinha uma namorada na praia de Jaguaruna ali. Camacho?
Não, Praia de Jaguaruna É a praia mais conhecida, mas tem outras. Aí acabou o jogo. Na Laje. Eu peguei o Fumanchu e 140, 150, 160. Lá, aqui, já na chegada da divisa de Santa Catarina ali, a Polícia Federal. Eu parei, cara. Pô, você passou não sei quando. Aí ele olhou pra mim. Aí ele me chamou assim, você é o Mauro Galvão? Ele achou que era o Mauro Galvão. Aí eu assim, porra, não, eu sou o Renato Sá. Aí ele assim, mas como é que é, Renato Sá? O jogo, eu tava vendo o jogo, acabou agora, como é que tu já estás aqui? Aí eu coisa suar frio, né? Mas só que na época, eu sempre levava 2, 3 camisas do Grêmio, que a gente ganhava lá, né? Sim, chamando aqui do lado. Assim, pô, não, ó, amigão, porra, aqui, ó, camisa do Grêmio pra ti aqui, ó, tá, número 11 aqui, peguei e dei pra ele, pô, muito bem, ele pegou a camisa e eu vazei. E aí, na outra vez, eu vi perto de Araranguá ali, com o Fumanchu lotado, aí tem um trevo, assim, eu vi que tinha um cara querendo entrar, assim, cara, aí eu tava 140, vim diminuindo, aí o cara vai ultrapassar, eu seguro, o cara, não, pô, era um senhor, bati, pum, eu vim segurando assim, bati bem no meio, para não dar para desviar, vinha caminhando do lado de lá, lá dentro no meio, o senhor tinha um óculos escuro, assim, ele não enxergava, pô. Ele não viu meu carro. Pô, maluco, não tive culpa nenhuma. Bati bem no meio da BR, assim, ele atravessou. E ali o Fumanchu encerrou. Ali faleceu o Fumanchu. Ali ele morreu. Aí eu peguei um Passat Surf, na época era moda. Meu pai teve um. Deck, né? Com deck. Meu pai teve um. Aquela rebaixada tradicional. Deck não, rec. Bota aquela direção de madeira, aquela bem pequenininha aqui. Aí bota aquele. Tem que ter aquele banco para reclinar, né? Porque a direção de madeira. Tem um banco reclinável, banco reclinável. É o Ricardo? É mesmo? Eu não sei não. Eu só apertava aqui, o banco já caía. E aí fui pro Passat Surf. Aí depois no Rio, lá no Rio tal, tinha esse Passat. Aí comprei um Voyage também, que era moda. Era um carrinho bom. Aí acabou o campeonato lá do Rio. Eu tava com uma graninha boa lá. Aí tava passeando lá. Passei numa loja de carros, eu olhei assim, pô, um Puma, aquele Puma conversível ali, cor champanhe, assim. Eu falei, ô amigo, quanto é que custa o carro aí? Aí eu disse, tanto. Aí assim, eu tenho um Voyage, tu aceita no rolo? Eu disse, não, aceito, vamos conversar. Entrei, comprei um Puma conversível, 1979. Botei, achei a capota, vim do Rio de Janeiro até Floripa de Puma. Mas aí, bicho, tá 160, aquela porra voava. Levei 10 horas e meia do Rio até aqui. Meu era Deus uma pista única. Rápido demais. Chegasse aqui e ninguém entendeu nada. Morto. Aí ficava na beira-mar de Chilã de Puma conversível, até a ponte ali e voltava. Até o McDonald's voltava. Aí esse boneca, agora dirige um pouco o Puma, aí o boneca dirigindo o Puma. Aí eu só para aquela, rapaz, beleza. Desse rolo aí que eu peguei a Fernanda, assim, aí eu sempre ali, mas aquelas mulheres ali, aí ele via assim, dessa linha não dá para chegar, é tudo nariz empinado. Eu disse, por que nariz empinado? Quem que é? Não, a filha do governador, outra ali, a filha do vice-governador, acorda, bota na filha do... Assim, quem é filho do governador? Aquela lá. Eu vou pegar, rapaz. Eu jogo no Maracanã toda semana. Eles mandam eu tomar naquele lugar toda semana. Por que não vou pegar? Vou pegar aquela. Aí ficou nesse pega, não pega, ele peguei. Tá até hoje? Isso. Mas sem saber quem era, assim. É do Puma, né? O Puma dá uma moral, todo mundo olhava. Que cor, não? Champanhe? Champanhe. Champanhe também, Puma champanhe, cara. Conversível, bom pra caramba. Aí vim para Porto Alegre, na volta que eu voltei, frio do caramba. Aí fiquei mais uns 6, 7 meses lá em Porto Alegre, não dá para usar Puma conversível. Não tinha nem garagem. Eles acompanharam os jogos de Avaí e Figueirense? Tem. Menos do Figueirense, que na Série C ali é difícil ver. Empatou hoje, né? Para Santa Catarina. Aí eu acompanho sempre. Quando está na Série A, ali o Figueirense eu acompanhava direto. Eu ia jogo ali quando o Siri era diretor ali, ele me chamava para ir lá, ficar no camarote lá, vendo o jogo do Figueira lá. Sempre tinha uma gelada lá escondida lá, né? Um uísque, né? O Siri, gente boa. O Edson Boneca trabalhou muito tempo no Figueirense também, na base, né? Eu ia com o Boneca, o Boneca ficou na época do Prisco Paraíso, ele ficou na base 7 anos ali, 6, 7 anos. E naquela época ele trabalhava no peito da raça, não ganhava nada, saiu dali, mano, pelo menos pega um salário, gasolina, telefone, não sei o que. Deu sangue ali.
É o De Lima e o Dessá, dupla. É. O Boneca foi comigo muitas vezes pro Carnaval do Rio já. Assim, O homem gosta de festa. Vocês se merecem, porque são 2 festeiros, né? Sim, A verdade é essa. É bom, Renato. Daqui a pouco nós estamos chegando aí na reta final. Temos ainda um tempinho para uma resenha. Mas o que na tua carreira, Renato, que você assim mais se emocionou? O que mexeu com o teu coração, na tua carreira? Eu acho que foi o título brasileiro ali de 81, foi muito emocionante, porque ganhar o Campeonato Brasileiro, meu irmão, é difícil. Tem vários jogadores, participou, jogou muito, mas não ganhou o Campeonato Brasileiro. Então, foi quando a gente foi campeão brasileiro, eu fiz uma boa campanha, joguei vários jogos, assim. Deu assistência pro gol principal do Baltazar. Eu dei assistência ali pro gol. Essa final de 81, vocês não vão lembrar, porque vocês vão lembrar como é que é o jogo, mas os bastidores. Né? Então, o primeiro jogo foi em Porto Alegre. Eu tinha jogado a semifinal contra Ponte Preta lá e aqui, joguei de titular. E esse jogo, o primeiro jogo lá em Porto Alegre contra São Paulo, ele botou um ponto esquerda avançado. Ele que é o Tele? Não, era o Enio Andrade. Enio Andrade. 81. Aí, então tá. Aí, começou o jogo. Era o primeiro jogo da final. Pênalti pro Grêmio. Baltazar. Pum! Pra fora. Perdeu o pênalti. Jogada seguinte, o cara cruzou, o Serginho Chulapa, pum, de cabeça 1-0. Primeiro tempo, acabou, vamos pro vestiário. O Enio Andrade me chamou na sala dele. Eu sentei, ele olhou para mim, o negócio é o seguinte, assim, vou te botar de cabeça de área, tu entra? Eu assim, de cabeça de área? Tem que virar esse jogo, vou tirar o China, tu vai de cabeça... Não, vou, claro que vou, foda-se, eu vou de cabeça de área. Ele tirou o China no intervalo e me botou de cabeça de área. Aí eu entrei de cabeça de área, nunca joguei de cabeça de área, não sei nem jogar de cabeça de área, é outra coisa, é outro jogo. Eu sou muito rápido, dinâmico, não dá. Cabeça de área. Ofensivo, né? Aí começou o jogo, o segundo tempo, naquela correria, aí era o Vilstadei, número 8. Ele disse assim, Renato, pode ir, que eu tô morto, eu fico na cabeça de área, pode ir mais para frente, pode ir mais para frente. Aí, ali dentro de campo, a gente trocou de posição. Ele ficou na cabeça de área, eu já subi um pouco para a meia esquerda, tinha um ponto esquerda lá, ofensivo, que eu não estou lembrando, acho que era o Wilson. Enfim, aí a jogada foi indo, a bola veio para cá, pode ver esse gol de 81. Primeiro gol para lá, para cá, a bola subiu para mim de fora da área, eu dei uma porrada no gol, bum! Ela foi em direção ao gol, só que o Paulo Isidoro no meio do caminho deu um taquinho assim, ó. O Valdir Pérez caiu para cá, ele deu um taquinho lá, a bola bateu na mão do Valdir Pérez e entrou assim, gol do Paulo Isidoro. Tem rádio gaúcha que fala que o gol é meu, mas não é meu o gol. O gol foi do Paulo Isidoro, ele deu uma... Ele desviou mesmo a bola? Desviou a bola, desviou. 1-1, empatamos o jogo de 1-1 e viramos para 2-1 o jogo, cara. E eu, joguei pra caralho. E o Paulo Isidoro fez o segundo gol. 2-1, viramos o jogo. E aí a gente foi pro segundo jogo lá, jogando pelo empate. E aí nós ficamos ali. Foi um jogo bem disputado, eles tiveram chance, nós também. Aí no intervalo do jogo, também estava no banco, no intervalo, aí o Enio Andrade falou assim, aquece o Renato que ele já vai entrar. Eu nem voltei, já fiquei no vestiário aquecendo, que lá tem uma pista de aquecimento lá dentro, no Morumbi, uma sala grande. Aí fiquei ali, fiquei aquecendo. Daqui a pouco já me chamaram, acho que foi uns 15, 20 minutos eu já entrei. Aí eu entrei ali, aí saiu a jogada que o Paulo Roberto cruzou, eu subi atrás do Negão Getúlio, o Negão, vai ser uma geladeira desse tamanho. Eu era bem magrelo, tinha 72 quilos. Ele, ajeitei de cabeça, o Baltazar pegou de voleio, dominou no peito e pegou sem a bola cair na gaveta. O jogo mais lindo da história do brasileiro. Esse aí, para mim, foi assim, de emoção foi isso, porque chegamos em Porto Alegre, assim, a torcida no aeroporto. Aí foi o primeiro título do Grêmio, né? Sim. E o Inter já havia sido tricampeão brasileiro. Sim, foi o primeiro título do Grêmio. O Nacional do Grêmio. Aí depois o Grêmio foi campeão. O jogo foi final de tarde ali, foi 4 horas. Chegou quase 10 horas lá no estádio, 10h30. Aí estava cheio o estádio lá do Grêmio, lotado. Foi uma loucura, cara. Um alvoroço. E aí um dinheiro bom ali, com premiação. Mas a emoção do título é bem diferente. Muda o teu patamar, sabe assim? E ali, esse título representa tanto para o Grêmio
que o Grêmio decolou também. Foi. O Grêmio foi campeão brasileiro em 81 e o Flamengo foi campeão mundial em 81. 83 ao contrário. Flamengo campeão brasileiro e o Grêmio campeão mundial. Que eu te falei, que muda o patamar. O time ele pega uma confiança diferente, mais respeito também. Todo mundo já dali parte para Libertadores, partiu depois o ano seguinte para 83 para ser campeão. O Flamengo conquistou o primeiro brasileiro em 80. Não, mas em 82 foi contra o Grêmio. O Flamengo foi campeão no Olímpico. Sim. Foi 8-2 brasileiro. A tabela ali que eles fizeram entrar na cara do gol. Tu tava no Grêmio ainda, Renato? Estavas no Grêmio ainda? 82? Não, já tinha saído. Aí em 82 foi o Atlético Paranaense. 83. 82 ficasse no Grêmio, né? 82 ainda estava meio... Fosse pro Vasco também? Vasco, Atlético. Chegou foi aí no aquela Vasco. história do Zagallo lá, Foi da pro Copa Vasco. de 82. Que aquela seleção era boa, né, Renato? Aquilo ali tá na história até hoje, né? Impressionante, né? Naquela época eu morava com o Pedrinho, lateral esquerdo do Vasco, eu estava no Vasco, e ele era o reserva do Júnior. Então eu acompanhei muito de perto, assim, porque ele me trazia os bastidores lá dos treinamentos. O time estava voando, né? Era 1-2, era 2 toques na bola, Zico, Cerezo, Falcão, Éder. Né? E o Pedrinho estava ali, o Pedrinho foi na Copa de 82, reserva do Júnior, né? Quando tu estava no Vasco, o Giovani já estava lá? Tava Meia, começando, né? Começando a jogar. Muito habilidoso, gurizão. O Dinamite não foi para essa Copa? Como é que foi mesmo? Não. 82? Teve um problema. Não, foi machucado. Não foi. Era o Careca. Nem ele, nem o Careca. O Careca machucou era o também. time, tava na frente o Reinaldo, o Careca, para depois vir o Serginho. O Careca e o Reinaldo não puderam ir. E o Serginho foi o titular. Aí o Careca estourou em 86, né? 16, 90, o Careca O Careca machucou na véspera da Copa do Mundo. Se ele tivesse naquela Copa, acho que O seria. Reinaldo já nem foi. O Careca chegou a viajar para a Espanha e machucou. Mas todo o Careca, como o Reinaldo estivesse naquela Copa, eu achei que seria diferente. Olha, nós tínhamos o Sócrates Serginho também. era uma característica diferente do Sócrates todo. jogou, né? Não, mas sim, forma mas de digo, jogar da ele seleção. falou aqui em Forma mim de que a jogar, escalação não que era falou no toque de Sócrates. bola, isso Era... aí, ajeitado. O Serginho ele é mais trombador, né? Ele é finalizador, né? Tem que ter... Ô, Renato, e quem batia mais forte na bola? Tu ou Éder? Cara, nós ficamos assim, ó. Ele estava um pouquinho mais forte, mas era bem... Porque ele tinha uma pegada, né? Um pouquinho, não era muito mais... Eu estava forte pra caramba. Nós ficávamos treinando, eu e o Éder, depois do treino do Grêmio ali, aí o Tele Santana pegava umas 20 bolas e rolava para nós de fora da área, assim, para nós pegar 3 dedos. Bum, bum. Pô, nós ficávamos assim, mais uns 35 minutos chutando, cara. Chutando. Aí depois com a perna direita. Aí com a perna direita eu chuto melhor que o Éder. Bem melhor. Ele é bem mais cego. Ele chuta mais forte na esquerda, mas na direita ele é fraco. Ele sempre que ele é meu amigo de night, lá eu saía com ele na night. Ele é festeiro ainda. Ele tinha uma Opala preta também rebaixado. Aí é pegador. Aí eu ficava chutando. Pô, mas o Tele, o cara é chato pra caramba. Quando não acertasse aquele 3 dedos, fazia a curva, bater na trave e entrava. De goleirão, aí ele rolava. E com o estádio vazio, dá um eco, era até legal. Ô, Renato, o Tele foi o melhor treinador que tu teve? O Tele foi melhor. Eu ia só terminar aqui com a perna dele, sabe por quê? Eu gosto de contar porque é difícil. Eu fiz gol num Grenal com a perna direita, cara. Tava 2-1 pro Inter lá no Olímpico. Bola veio, foi de cabeça, eu dominei com a perna esquerda aqui, aí ela subiu para a direita. Eu disse, vou ter que chutar com a direita. Eu peguei, chutei de direita, tava o Negão caçapava, chegando, tem uma foto legal lá em casa. Mas eu consegui chutar antes dele. A bola entrou no canto lá do Gasperim, 2-2. Aí eu mandei tudo para aquele lugar também. Aí teve um Atletiba lá, lógico, em Curitiba, 0-0. O gurizão lá, o João Luiz, jogava no Vasco, lateral esquerdo, João Luiz, neguinho. Ele foi no fundo e cruzou rasteiro, chovendo. A bola passou por todo mundo. Não sei por que eu estava aqui pela meia direita, assim. Aí eu disse, vou ter que chutar com a direita. Ela veio, eu calculei bem, ela veio, pum, dele de pé, ela, caixa, 1-0. Então, maluco, meti dois gols em clássico com a perna direita, mas tem que treinar, cara. Pra quem ganhou, graças ao Tele Santana. Pensa num velho chato. Porra, ele era foda. Ele mandava na nutrição, na preparação física, na contratação. Ele era um manager, assim, sabe? Naquela época já. Ele era bem fora da Mas curva. ele formou muita gente, né? Ele tomava fez conta do São Grêmio. Paulo depois, em 90, 91, 92, Também, 93. com uma alavancada lá. Ele morava dentro do estádio, cara. O Tele, a esposa dele nem veio para Porto Alegre. Ele ia lá, quando dava uma brecha, ele ia para Belo Horizonte. Ele morava ali.
do lado. Vive futebol. É mais ou menos o que o Pep Guardiola tem feito hoje, né? O Pep Guardiola, quem trabalha com ele, diz que ele respira. Você sai para jantar, ele vai ficar comentando sobre o que foi o jogo e vai corrigir o que tu fez de errado. Impressionante, cara. Respira 24 horas, né? 24 É. horas, né? Depois a tecnologia também ajuda muito, porque ele tem todos os dados ali, que eles jogam com aquele computador aqui. Hoje ele facilita, né? E aí ele já É sabe. muito avançado. GPS, tudo. Hoje não dá pro cara dar aquele migué. O cara não correu. Aquele não. sutiã, né? Aquele sutiã GPS. Pois é. O cara matava treino, hoje não dá pra fazer mais isso, cara. Não, tem como. Escondia, entrava no vestiário. Tem um lado bom que eles controlam o teu metabolismo todo, para ver como é que tu tá, né? Fadiga muscular, não sei o que, ele já te pega tudo ali, ó. Você já sabe que tu vai estourar se tu entrar no próximo jogo. Hoje tem esse negócio que eles usam muito, que é o gelo, aquela imersão de gelo. Sim. Acaba o jogo, o nego. Há anos atrás, eu fui um jogo ali no Figueira, jogou Santos e Figueirense. E o treinador é o Leão. O Leão é meu amigo, já passou o Réveillon na minha casa, é bem meu amigo, na época do Grêmio lá. Ele me chamava de cachorro sem dono. O cachorro vai aonde? Eu disse, não, eu vou lugar nenhum, eu moro aqui, pô, eu morava no estádio ainda. Aí disse, não, me espera lá no meu carro, lá, não sei o quê. Aí tá, aí o Leão, o que ele estava falando do Leão? Aquele treinador do Santos. Aí eu fui lá falar com ele no vestiário, lá no Figueira, antes do jogo. Aí eu disse, avisa o Leão aí que sou eu. Disse que é o Renato Sá. Aí o segurança falou, o Renato Sá, montou para dentro lá do vestiário do Santos. Aí tá, abraçamos lá, ficamos conversando. Aí eu fui lá para ver o Robinho jogar, que na época o Robinho estava explodindo, começando. Aí assim, quem é esse neguinho Robinho? Assim, não, hoje eu vou botar ele no banco. Eu falei, como assim, maluco? Tá todo mundo aí querendo o Robinho. Não, tá muito baladeiro. Quer ir no programa do Faustão, da Ana Maria Braga, não sei de quê. Só que mídia. Vai ficar no banco. Ele vem assim, nas internas comigo, deixar ele no banco, gozando assim. Vai se fuder, vou botar no banco. Aí saiu a escalação, Robinho no banco, todo, porra, que pariu, Robinho no banco. Viemos aqui para ver o Robinho. Aí eu sei que depois, no segundo tempo, ele botou o Robinho arrebentou com o jogo, pegou a bola, bum, fez um gol lá. Não sei o Leão é bem rígido, né? Eu tenho uma passagem com ele interessante, que ele era técnico do Palmeiras, contra o Figueirense aqui. Aquele jogo o Figueirense fez 6-1 no Palmeiras. Eu era repórter diário. Eu ali no túnel conversando com ele, naquele tempo era mais flexível para entrevistar os profissionais e tal. Tinha essa coisa de janela só de coletivo. Aí entrevistei ele, ficamos ali conversando na boca do vestiário. Tomou 6-1. Caiu. Técnico do... Não é mais o técnico do Palmeiras. Aí na semana seguinte era Figueirense e São Caetano. Cara, ele caiu na segunda, na terça ele assumiu o São Caetano. Aí na semana seguinte entrevistei ele de novo. Ele vai rir para ele. Não vai me derrubar hoje de novo. E aí, cara, foi uma passagem interessante. Ele tinha esse jeito dele, mas tem um lado também, né? Tem. Legal. Tem. Ele ajuda. Ele era o capitão do Grêmio na época do brasileiro, do Campeonato Brasileiro. Ele chamava a responsa para ele ali. Ele chamava os caras assim, meu irmão. Líder, né? Não sei o que, já dava aquela pitadinha, tipo assim, não tá escorrendo porra nenhuma, não tá jogando nada. Ele tem um espírito de liderança tão forte que quando ele foi para o Corinthians, na época da democracia corintiana, existia a turma ali do Sócrates, do Casagrande. E a turma dele. E quando ele chegou, ele mesmo disse, ele falou, olha, eu não falei nada, eu cheguei no Corinthians, uma turma veio pro meu lado. No seguinte sentido, parece que tem gente aqui que não tá concordando com alguma coisa. E ficou meio que um mal entendido, tanto é que o Casagrande, tempos atrás, andou entrevistando ele, né? Pra falar, quando tu chegou no Corinthians, eu era contra? Não era contra. Eu cheguei, alguns se encostaram porque não concordavam com certas coisas que aconteciam. Enfim, história dos bastidores, mas que demonstra o espírito de liderança que ele representava. E ele era muito mais goleiro que o Valdir Pérez, pelo amor de Deus. Sim. A Copa de 82, pelo amor de Deus, né? O Valdir Pérez era muito frangueiro. Em 82 ele estava no auge, ele tinha sido campeão brasileiro em 81. Ali foi uma briga interna com o Tele Santana ali, que eles discutiram e não... Ele tinha sido o treinador dele no... Aí o Leão era patrocinado pela Adidas, cara. Nessa época já. Patrocínio exclusivo da Adidas. E tinha patrocínio propaganda de cueca, né? Propaganda de cueca também. Era um... já é matador. Já voava abaixo, né? Bom, gente, entrando na reta final do programa, né? E 2 horas de resenha é pouco para a gente retratar o que representa o futebol nas nossas vidas, cada um da sua maneira. E sempre um prazer imenso receber as figuras que marcaram a história do futebol, né? O Renato, em especial, começou aqui no Avaí, rodou o Brasil afora e reside em Florianópolis há muito tempo. E é um cara alegre, um cara do bem, mantém um espírito alegre muito forte e mostrou hoje a verdadeira personalidade que ele tem.
Mas é isso, né, galera? Vamos nos despedindo. Agradecer da Sica, obrigado. Mais uma resenha bacana. O Renato mais uma vez, né? Muito importante, muito gostoso. Marquinhos. Show de bola. Renato, obrigado aí. A resenha foi 10 mesmo, né? Pô, rindo bastante. E com certeza levaremos aí pra frente algumas histórias bacanas que ele contou. Darossi. Valeu, Andrei. Valeu, amigos. Foi um programa legal. E um cara que tem uma cabeça tão jovem como o Renato nos dá um grande exemplo, né? Que a vida é isso aí. A gente tem que ser feliz, curtir com os amigos. Tocar pra frente, né, Renato? Renato, te agradeço muito. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, foi muito legal, gostei mesmo, contei faltou um pouco das histórias que não dá tempo, é muita história, mas assim, a emoção foi grande. E sabe por quê? É que eu peguei esse futebol que a gente, hoje virou moda, é o futebol raiz, mas eu peguei o futebol raiz, é o futebol do coração, tá ali as camisas sem patrocínio, a gente não tinha direito de arena, tinha o salário e o bicho. Hoje não, hoje está mais tranquilo, graças a Deus, né? Então, assim, eu participei dessa transformação. Eu não, a minha geração, né? Foi importante, então, para mim foi um orgulho, e foi com muito coração, muita raça mesmo que eu cheguei onde eu cheguei. Obrigado. Queres contar mais umazinha? Uma rapidinha, vamos lá. A última. A última? Conta uma história rapidinha aí. Vamos lá. Oh, aí tu me pegou de surpresa. Cara. Bom. Não. Aí eu tava com o Birajara, lembra o Bira, o negão Birajara? Que veio do Flamengo pro Avaí? Ele jogou no Botafogo comigo. Também. Aí acabou um jogo lá, vamos sair, vamos na pizzaria Guanabara lá, não sei o que, vamos. Aí tá, eu e o Bira, né? O Bira, aí eu tô lá sentado tomando aquele chopp cansado. Aí olhando pra porta, aí veio, tava entrando 6 mulheres, pô, bonita pra caramba, assim. Aí eu assim, porra, Bira, 6 mulheres, assim, aonde? Não. Aí ele levantou assim, conheço tudo chacretes. Assim, porra, traz pra cá. Ele deu a subiu, aí sentou 5 chacretes. Porra, naquela época chacrete era o top, né? Era manequim. Aí 5 chacretes, aí eu já foquei numa ali, vou pegar uma chacrete, vai ser o auge da minha carreira. Graças ao Bira, aí saí com uma chacrete lá, pô, deu tudo certo, uma história boa. Mas... Quem pegou o chacrete? Nessa época, mas não foi a RT Cadillac, não. Não foi o Bira que foi eleito o negro mais bonito do Brasil. Ele cortava o cabelo aqui no... Ele ia pro Rio de Janeiro cortar o cabelo quando veio jogar no Avaí. Figuraça. Maravilha. Tive a oportunidade de conhecê-lo faz alguns anos lá na Gávea. Legal, galera. Obrigado a todos aí pela construção desse episódio número 3 do Bola e Camisa. Renato Sá deu o seu show particular e a gente volta na 4ª edição, no 4º episódio do nosso podcast Bola e Camisa. Um abraço!